salve pessoal aí de novo, a Falou. gente aqui, Piedade Ordinária, Los Ordinários, do podcast aí que já deu o que falar, hein? Alô. Tivemos 5 acessos, foi ou não foi, Natal? 5 acessos Feliz. e 2 inscritos. 2 inscritos. Tô gostando Mas de ver. começa assim, né? E Tudo tem um começo. e hoje, olha quem tá aqui com a gente. Ele, Quem? bailarino, ator, artista plástico, desenhista, cartunista, Costureiro. ilustrador de costureiro, Ricardo Cunhamé, né, Ricardo? Falou, galera. Cara, É, satisfação, meu brother. eu tentei até fazer um curso no balé lá de Moscou, mas não deu muito certo não. Tirando o costureiro também, fui lá em Clodovil, mas ele disse que eu não sabia. Jacques Leclerc. É, Não deu mas o resto tudo deu certo, né? E aí, como é que você tá, meu irmão? Pintura. Estamos aí, né? Eu estou fazendo meus trabalhos aí de ilustração, que é o carro-chefe, né? Exatamente. Ilustração para livros didáticos, paradidáticos, livros infantis, capa de disco, bula de remédio. Ô, Ricardo, onde é que você, quando você começou a ver que você É. tinha aptidão pra arte? Cara? Vamos lá para o princípio, né? No Gênesis, né? Olha, vamos dizer o seguinte, né? Eu sou de Jaboatão, né? Jaboatão Centro. Já prevede? Jaboatão Centro, né? Que hoje deixamos Jaboatão velho, porque hoje ele está literalmente velho, né? Realmente velho. Infelizmente, é uma pena. Mas eu sou de Jaboatão e, assim, eu tenho umas lembranças, assim, muito... Eu acho incrível isso, porque eu tenho lembranças de quando eu tinha 4 anos, 3, que eu estava lá na sala de casa, era aquelas casas antigas, né? Aquela televisão enorme, aquelas televisões já coloridas. Começo dos anos 80, né? Lá para 81, 82, né? Vamos lá para essa época aí. Acho que muita gente vai se identificar, né? Era o quê? Eu sentado lá, eu me lembro de eu sentado no chão e assistindo o que passava na época, né? Balão Mágico, pré-Xuxa, pré aquela coisa toda. Era o quê? Era Daniel Azulay e a turma do Lambi Lambi. Algodão doce, né? Eu falo essas coisas aí, acho que quem vai assistir, muitas pessoas vão se lembrar, né? E muito desenho animado, né? Na parte da manhã eu lembro que era uma maratona de Hanna-Barbera, da Disney, né? Que era De 8 às 11 eu era ficava, só desenho, né? fasc... Pela manhã. Isso. Eu ficava fascinado pelaquela coisa toda, aquele colorido, né? E até as propagandas, tinha aquela coisa de psicodélico, né? Até as aberturas dos Já era uma programas. influência dos anos 70. Né? Vinha ali dos anos 70, as aberturas dos programas, era tudo muito colorido, e aquilo... Muitas luzes, eu sempre tive aquela aquela sensibilidade de cores, de sons também, que depois eu vou falar da coisa da música. Outra coisa, Ricardo, eu já conheço você há algum tempo, a gente sabe que você vem de uma família de artistas. Isso, vamos lá. Aí eu já comecei a perceber, eu comecei a desenhar nesse período, com 3, 4 anos já estava ali, rabiscando. Quando perceberam que eu tinha que eu era, eu não deixava ninguém em paz, né? Era ali, ia lá, meu bisavô estava sentado na cadeira de balanço, eu mijava em cima dele. Perturbava, ia lá na cozinha, perturbava com todo mundo. Aí perceberam que eu dando papel e caneta para mim, eu ficava horas ali, né? Botava veneno pros gatos, né? Não, aí... Mas assim, perceberam que me dando papel, caneta, hidrocor, aquelas canetinhas hidrocor, lá, tudo que fosse possível para arriscar. Aí eu assisti na televisão e tudo que passava na televisão, até hoje, meu pai guardava tudo. Até eu já tenho lá. É interessante, eu fico olhando assim as coisas que eu fazia e meu pai botava data. 82, 81. Caramba, velho. Aí tinha lá que o Patinhas, você dá pra distinguir. Documentava tudo. Zé Colmeia, o que passava na época, né? Flintstones. Era isso que passava pela manhã, né? Eu ainda não estava na idade escolar e era isso, né? Isso explica muita coisa, né? E ao mesmo tempo tinha a parte musical, né? Que é uma das minhas paixões também. Rock and roll, né? O desenho, o rock and roll vem depois. Vem depois, assim, embora que ainda escutasse o que meu pai colocava lá, né? Meu pai tinha muitos discos
já era uma coisa sensorial em todos os sentidos, né? A questão do vinil, né? Você pegar o vinil e... Palpável, né? você pegar no vinil, sentir o cheiro do vinil, Aquela, né? que eram obras de arte, Você- aquelas capas. Né? Meu pai botava lá muitos discos, eu ficava olhando aquilo ali, aquela coisa tudo muito colorida, aquelas pessoas ali, né? O som rolando. Era muito... Ia de Luiz Gonzaga a Beatles, né? O rock, o contato que eu tive com o rock foi com Beatles. Muita gente, eu já vi muito podcast, né, de músicos, né? Todo mundo fala isso, aí vem Beatles, né? Só que eu vim de uma geração muito depois, né? Já peguei, John Lennon já tinha morrido, mas meu pai tinha muita coisa lá, de MPB era Chico Buarque, né? Você lembra qual foi o primeiro vinil que tinha impactado? Vou falar o seguinte, velho, tem 2 discos aí que eu posso dizer que é a memória afetiva, que até hoje eu escuto, até pela qualidade musical, que era um disco que era Baiano e os Novos Caetanos, que era uma paródia. Começou como uma paródia ali no programa, que era Chico Anísio imitando Caetano Veloso e com Arnô Rodrigues. E aquilo virou um vinil, meu pai tinha isso lá em casa. Arnô Rodrigues imortalizou na televisão como Soró Sereno. Pois é, Arnô e Chico Anísio fez aquele disco belíssimo. E Tem uma música, como é que é? O Urubu tá com raiva do boi. Mas eu não sei se ele tem razão. E a garotada hoje em dia redescobriu, né, através do YouTube. Só que na época era o vinil, você olhava pro disco, aquela capa... Você falou que a garotada redescobriu, não foi? Mas tá precisando redescobrir mais, tá não, Ricardo? Sim. E a música hoje, hein? A gente vai chegar aí. Né? Mas vamos voltar para esse período. Voltando ao vinil, tá? Que você estava falando. Muita gente hoje ainda acha a qualidade do som do vinil melhor. Entendeu? O pessoal que cresceu ouvindo Eu vinil, sou apaixonado por vinil. colecionando vinil, vai dizer que a qualidade é melhor. Mas a do CD também não fica atrás, né? Vamos botar... Tem a questão do charme da música. Isso, tem. Isso aí, pra quem é saudosista, gosta daquele estralozinho. Eu sou. Eu romantismo, hein? Inclusive, essa semana a gente estava na reunião na casa do André e... Pô, André, seria massa um vinil, ele porra, eu tenho, mas não tá funcionando. Eu disse, pega aí, ele pegou. Meu irmão, remete muita coisa, né? Olha, Muita coisa similar. é como eu falei, né? Eu ainda guardo muitos vinis em casa, embora eu não tenha mais o aparelho para Eu tocar. tenho aparelho, só não tá funcionando. E ao contrário, eu tenho os vinis, ainda guardei vinis até da época que eu era criança, da minha adolescência, tenho lá muito Titãs, muito Legião Urbana. O primeiro disco que eu pedi para comprar foi Luiz Gonzaga, Michael Jackson. Quanto vê? São João você ouve? Não era São João não, porque Luiz Gonzaga, todo mundo hoje em dia, era aquela coisa, São João, Luiz Gonzaga só pode ouvir no São João. Não é isso. Se fosse assim, Roberto Carlos só podia ouvir no Natal, né? Cara, mas eu prefiro. Mas eu quero dizer o seguinte, que meu pai ouvia de Luiz Gonzaga a Beatles, passando por muito MPB, né? A MPB ficava assim, né? Era Geraldo Vandré, Chico Buarque, Gil, Pepeu Gomes. A grande finesse, né? A finesse Meu pai era muito de MPB, ele não era muito de rock. Eu convivi com amigos meus que tinham um pai que escutava um Led Zeppelin, né? Mas eu não peguei isso, meu pai não curtia muito. Meu pai tinha amigos que gostavam de rock, mas ele sempre foi meio avesso. Ele gostava no máximo de um Beatles, e o Beatles pegou todo mundo, né? Pegou da criança à vovó. Ali foi E os Stones era como se fosse contraponto. o contraponto, vamos dizer assim. Os Né? mal. Tinha essa ideia que os Beatles eram os bonzinhos, os Tinha menininhos. essa Mas, mentira, né? mas eu acho que não tinha isso, não. A imprensa na época queria colocar eles até como rivais, mas só que todo mundo ali era... tanto é que quando os Stones começaram, a primeira música dos Stones foi a música dos Beatles, que ganharam de presente, né? I Wanna Be Your Man. I wanna be a man.
Isso, é essa música aí. Aí foi a primeira música do Rolling Stones, foi uma música presenteada pelos. Olha que legal. Foi aquele. Muitas pessoas não aquele sabem, né? não, que eram rivais e tal. Nada a ver. Aí vamos lá, né? Voltando pra mim, né? Pra aquele período que eu tava ali em casa, desenhando a televisão, o desenho animado. Modelia. E o som que eu escutava, meu pai. Eu falei que eram dois Não, discos, você né? falou, era tudo muito sensorial. Aí tem dois discos que marcou muito minha infância, foi isso que eu falei de Baiano e os Novos Caetanos, e até hoje é um disco sensacional. Eu acho que quem não conhece devia procurar isso no YouTube, tem lá. Quem conhece vai saber do que eu tô falando. E tem um que era uma trilha sonora de Bang Bang, cara. Bang Bang é italiana, que era com as trilhas sonoras de filmes, que era de Ennio Morricone. E aquilo ali me pegou assim de um jeito. Despertou várias coisas. Era a orquestra, né, com as trilhas sonoras de Aquela coisa Bang do cavalo correndo. tinha aquelas sonoplastias de batendo uma bicona. Exatamente. Exatamente. Tem aquela guitarra. Tem essa. E aquela guitarrinha bem. E aquele. Isso é bom. Aquela coisa velha oeste. Ennio Morricone, é o gênio aquele cara. Aí eu. Na primeira vez eu tive medo, porque começava com tiroteio, sabe? Aí O Batão tava violento. Aí eu fui. Não, nessa época não. Nessa época era o contrário, era uma efervescente. Eu vim, como eu falei, né? Você até contrapôs aí no começo. Eu vim de uma família de poetas, né? Exato. Meu pai era poeta, meu avô era poeta, né? Pra quem não sabe, fala quem é teu avô. Meu avô era o velho Benedito Cunha Melo, que. E hoje é nome de escola. É nome de escola, ele fez a letra do hino de Jaboatão. Exatamente. E ele pegou aquela coisa de Jaboatão. Jaboatão era o centro mesmo, devido Era como se fosse a rede ferroviária, atraía gente de todo o Nordeste para lá, para trabalhar lá na rede. Até hoje se fala nisso, né? Que Jaboatão era um centro mesmo, era o centro de Jaboatão ali. Aí tinha o jornal, Jaboatão Jornal, era uma efervescência. E na época do meu avô, que já vem de lá, meu avô junto com outras pessoas, né? Meu avô era poeta e nas horas vagas professor, né? Mas ele é conhecido mais como poeta, ele fazia trovas, ele era trovador, né? Coisa cada vez mais rápida. E teve 11 filhos, né? Os filhos homens, todos seguiram essa linha. Meu pai era poeta, meus tios, pessoalmente Alberto, né? Acho que muita gente conhece Alberto da Cunha Melo. O Cão dos Olhos Amarelos. Foi o último livro dele. O livro dele. O nome desse livro vem do seguinte: ele era o cão dos olhos amarelos. Por quê? Porque ele estava nessa fase já com um problema seríssimo no fígado. Deixa os olhos amarelos. Que deixa os olhos amarelos. E realmente eu fui visitar ele no hospital, assim, já no final assim, da vida dele. E era uma coisa impressionante. O olho dele estava dessa cor aqui. E eu saí com meu pai de lá, a gente saiu com aquela. O seu tio era um homem de abuso, um homem da boemia? Era. É porque naquela época dos anos 70, né? No Recife, né? Todo, assim, Olinda, Recife, se vivia uma efervescência. Rural. Eu não peguei isso, eu pegava de rebarba. Eu lembro. Como eu falei já, né? Eu tenho uma memória muito, muito boa. É incrível, né? A memória afetiva fica. 5 anos de idade eu lembro daquele pessoal indo lá em casa, Tarcísio Pereira, a Livro 7. Eu lembro que tinha muitos livros, meu pai sempre teve muitos discos. Avisa o pessoal que não sabe o que era Livro 7. Sim. A Livro 7 Tarcísio Pereira era o, vamos dizer assim, o patrono A livraria. da literatura pernambucana. Ele era o patrono, ele era o cara que era o aglutinador de tudo aquilo ali. A Livro 7 era um ponto de encontro daquele povo todinho, né? Só trocava ideias. A geração 65, que foi chamada de geração 65, e a geração 65 se formou ali naquele entorno, né? Tinha a livraria Livro 7 e tinha o bar da Livro 7. Todo mundo Um Recife que já não há. Um Recife que já não existe mais, né? Infelizmente.
E fora a literatura, que era muito forte, né? Se eu for dizer muitos nomes aqui, Muita gente. além do meu tio, né, que eu já citei, Alberto da Cunha Mello, tinha o pessoal, a geração 65, ninguém sabe, mas ela surgiu em Jaboatão. Começou lá em Jaboatão, que começou com o meu tio Alberto, com o Domingos Alexandre, Jaci Bezerra e o Dr. José Luiz de Mello. E de vivo só tem ele agora. E talvez Domingos Alexandre, né? Que eu tenho mais contato com ele. Mas começou lá em Jaboatão Centro. Eles sentavam no barzinho pra tomar aquela caninha. Era aquela caninha, aquela cachaça com um burro. E discutir sobre. Cada um chegava com um poema e dali. Que falta faz isso. E dali saiu pro Recife. E no Recife se juntaram com outras pessoas, né? Aí entrou muita gente, inclusive Marco Polo, né? Que depois foi. A Ave Sangria, depois a gente vai chegar aí nesse assunto aí, né? Mas estava tudo ali, tinha os poetas, tinha os músicos que se juntavam. Tinha poetas que viravam compositores e vice-versa, tinha pintores ali também. Eu posso citar o Wellington Virgulino, Delano, que era de Olinda. Eu acho que quem vai assistir esse podcast vai se identificar com esses nomes que estou falando, né? Sim. As pessoas mais velhas ou até mais novas mesmo que São ligadas à cultura. pois é. Realmente. Esses nomes que eu estou falando, que são muitos nomes, né? Tá aparecendo lá. E realmente era efervescência, porque ali, aquela confluência ali que é da Livro 7 para o Beco da Fome, e ali da Rua do Hospício até... Ali era um foco ali cultural muito intenso. As pessoas sentavam... Não era, Ricardo? O dia inteiro. O dia inteiro, né? Eu falo assim, parece que eu estava lá, mas é coisa que eu ouvi falar das pessoas que estavam lá. E pesquisou também. E pesquisei, que eu gosto muito de ler sobre essas coisas, né? Inclusive... Era de um compositor. Sentava na mesma mesa, poetas, o violão. Ali. Todo mundo fazia a música ali mesmo, levava para casa, voltava já. Cara, assim, E poesia, e pintura, tudo. Cara, era Você uma acha reunião que massa. hoje essas coisas se esvaíram, meio que não tem... Então, e se tem, não é com a mesma intensidade intelectual que tinha naquela época? Você acha que aconteceu? Ainda tem, né? Eu acho que ainda tem, tá muito escondido, assim. Ainda tem pessoas que ainda se sentam nos lugares para fazer a mesma coisa que fiz. Só que naquela época era uma coisa mais... É porque os anos 60 para os anos A 70. internet ajudou a atrapalhar? Olha, as duas coisas. É pro bem e pro mal, né? Ela atrapalhou no sentido, assim, de as pessoas ficarem muito, assim, contidas nela mesma, assim, de... Eu tava em off, André, ficarem. conversando com ele em relação a isso. E eu falei, poxa, esse ambiente hoje, não tem mais aquele, não são mais aqueles ambientes. Chegar lá e ter uma inspiração, Isso acontece muito. Pois de música ambiente. Nós estamos comentando isso eu queria até falar sobre isso, né? E tá escasso. Inclusive, o documentário que ele está fazendo, um olhar sobre Candeias, já que fez e está saindo. E Candeias vai entrar à medida que eu ainda estou nos anos 80 ali, né? Amanhã acaba. Justamente. A gente está em Piedade de novo. Aqui em Piedade, aqui lá da igrejinha de Piedade. Mar da Dona Marli. Isso, Dona Patrocinou Marli. a gente aí, deu uma Pois cervejinha é. pra gente. Mó Isso. simpatia. Camarãozinho aqui do brother lá. Grande Esli. Então, assim, eu acho que até em Candeias, que Era era, uma piedade pra nós cerveja. isso, até em Candeias, que era um bairro que tinha uns bares desses gêneros, assim, você mesmo teve um. Olha mesmo, a galeria. A galeria. A gente vai chegar lá. Na sexta-feira, porque a gente curtia, era um eu aprendi a gostar de bossa nova, de blues. Pois é, porque Vocês ali, eu sou o mais novo daqui. era um espaço... Mas aprendi com vocês. E depois que você escuta a primeira vez, é uma coisa que vicia. Quer dizer que nós somos os culpados. Vocês são os culpados. Mas vamos lá, Mas é gostoso, assim, eu aprendi muito e aprendo. teve vários momentos na minha vida, né? Essa época que ele está falando aí da galeria, quando eu vim morar aqui em Candeias, como eu falei, eu sou de Jaboatão Centro, eu vim morar aqui, eu tinha 25 anos, vim para cá com 25 anos e foi uma...
aconteceu muita coisa na minha Aquelas vida. coincidências cósmicas. Pois é. Lá em Jaboatão, eu cresci, como eu falei, né? Cresci ouvindo música através do meu pai com os discos dele. Eu ia lá pra cozinha, tava minha avó com o radinho de pilha dela, Saudosa escutando avó. a rádio Tamandaré, a rádio Olinda, né? E era aquela coisa, na cozinha tava a minha avó com o radinho dela, minha mãe, quando meu pai ia trabalhar, ela botava na rádio Recife, na Caetés. Minha mãe era trilha sonora de novela. Meu pai, quando chegava em casa de noite, era MPB, era Raul Seixas, Tim Maia, Chico Buarque de Holanda, que era uma coisa muito presente lá em casa. Gil, né? A gente tem que falar dessas pessoas porque meu pai, como era uma pessoa muito de letras, muito de pegar aquela coisa assim, não só a música, pegar a composição. Ele era muito de grandes compositores, ele gostava de ouvir os grandes compositores, né? Aí ele tinha muito Ataúfo Alves, muito Lupicínio Rodrigues. Isso eu escutava quando eu era criança. Cartola, o grande Cartola. Meu pai tinha essas coisas lá em casa e eu ouvia aquilo e assimilava tudo aquilo ali, né? Luiz Gonzaga, aí depois eu fiquei sabendo que não era Luiz Gonzaga, era Humberto Teixeira, Zé Dantas, né? Depois que eu comecei a pesquisar, porque eu adoro ler biografias. Sim. Biografia. É a primeira vez só assim que eu escutei um Gonzaguinha assim, foi do André. Pronto, já depois, né? Pois é. Isso eu já escutava quando eu tinha 5, 6 anos, já tocava isso lá em casa. Aí depois teve, assim, a escola, né? Eu acho que a escola é um momento assim, onde você vai socializar com as crianças da sua idade. Que ali era só eu de criança lá, com os adultos lá, meu pai, minha mãe, morava com minha avó, bisavô, chegou na escola, né? foi tranquilo, né? É aquele momento que você entra lá e você percebe que tem outras crianças Outras personalidades. iguais a você ou nem tanto, né? É um momento muito crucial na sua vida, né? A escola. Que ali você vai, né? Vai conhecer o mundo, Eu estava em casa, eu saía assim com minha mãe, eu via o mundo através de... Eu ia para casa visitar meus avós, ia para a praia, sei lá. Mas a escola era um lugar que você não estavam com eles, né? Eu lembro dos primeiros dias que eu fui para a escola, era aquele chororô. Chorava muito? Eu achava estranho aquela coisa de vamos me deixar aqui, não sei. Você não entende direito que porra é essa, né? Aí, mas você vê o que é do sangue, né? Não tirou o foco dele para o gosto dele musical. Entendeu? Mas depois você vai absorvendo. Foco, né? Hoje em dia você chega na escola, você gosta de uma coisa de... Mas tinha música na escola, tinha né, aquelas musiquinhas da escola, tinha massa de... Tinha aquelas... jardim de infância, tem aquelas coisas que eu já curti em casa, de massa de modelar, de desenhar e tal. Inclusive, eu acho que a música que você mais curtiu, pelo menos até onde eu sei, na infância, foi aquela: eu vou beber até cair. Não, isso aí eu tocava, tinha... Martins, mas não sabia, eu não entendia o que era aquilo, né? Eu entendi, eu via assim... Meu pai muito alegre, né? Ele bebendo alguma coisa lá que deixava ele muito... Os meus tios, os amigos dele, né? E as curiosidades fez os quartos morrer, Não, né? Mas, Ricardo, voltamos a essa história da escola, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Porque hoje em dia tem esses papos da criança se alfabetizar em casa, e como é o nome da home porra? office. Não, home office é outra coisa, é home school. Home Simpson. É uma porra dessa que a criança ser alfabetizada pelos pais Ser alfabetizada pelo computador. horrível. Você tem precisa, tem que sair. É a primeira vez que eu saí das garras, assim, do contato. É importante. Assim, eu fiquei longe, assim, cadê meu pai, cadê minha mãe, né? Aí você vai absorvendo outras pessoas, e a professora e os alunos da sua idade. Aí sim é um momento bem crucial. Eu acho muito importante isso, né? Define personalidade. Né? Claro. Eu não imagino uma criança que seja totalmente... Teve muitos que já foram para as escolas alfabetizadas.
Eu li uma entrevista de Gilberto Gil, acho que foi Gilberto Gil falando que a mãe dele era professora, antes dele entrar na escola, a mãe dele ensinou ele a ler e escrever. Olha isso. Isso acontecia muito, né? E ele já entrou na escola já alfabetizado, né? Mas isso é outra história, né? Eu aprendi a ler na escola, aprendi a escrever na escola. Não, caminho normal, vamos dizer assim. Normal, assim, acho que até hoje devia ser assim, deve ser assim, e acho que funciona, né? Mas a nossa educação tá defasada, você sabe. E eu lembro que uma coisa que eu lembro muito, assim, aqueles disquinhos coloridinhos que eu via na escola. Música da Disney. Era aquelas capinhas assim, aquela coisa psicodélica, né? Só que é uma coisa que vinha lá da época do meu pai, já tinha aquilo ali, aqueles vinilzinhos. Eu tinha do Trem da Alegria, eu tinha do Trem da Alegria, Balão Mágico. Você já pegou uma... Pegou outra Eu peguei isso aí, eu peguei historinhas de vinil. E eram vinis coloridos, né? Tem azul, vermelho, Pinóquio, não sei o quê. O Macaco e a Velha. E isso aí eu vi na escola, botavam lá, Topo Gigio, tinha a Carequinha, e um disco do Carequinha, o rock. Coisa doida, né, cara? Pô, isso aí é uma coisa que você vai assimilando tudo isso num caldeirão. E vai formando a sua identidade, personalidade. E eu como era muito de desenho, aí eu passava o dia todo desenhando. Pegava coisas que eu via na televisão, e via muito gibi pra mim, era a Turma da Mônica. Era Ziraldo, porra, Ziraldo é até hoje meu... O menino maluquinho. Onde anda Ziraldo, né? Ziraldo deve estar lá. Ele era muito amigo do Jô, né? Deve ter sentido muita... Eu lembro do Jô Soares na televisão, ele ainda fazia comédia, Chico Anísio, isso tudinho. Esse momento assim, tu convivesse com sua família, com as pessoas ao redor, te influenciando. E qual foi o momento que tu dissesse, eu quero isso pra minha vida? Assim... Não tinha essa consciência de que eu ia ser desenhista. Era coisa... Foi espontâneo. Eu não sei como é que foi aquilo. E com a mão esquerda, né? O pessoal já ficava... Minha mãe queria que eu aprendesse... Meu pai dizia uma história interessante. Meu pai disse que ele tinha toda a tendência para ser canhoto. Só que na época dele, ser canhoto era uma coisa errada, não podia. Meu pai escrevia, os professores estavam tabefe na mão. Não é com essa mão, não, é com essa. Que é isso? Meu pai disse que até hoje ele tem uma certa... Não sei, ele disse que sente um certo bloqueio. Mas eu acho interessante esse negócio. Se o cara for canhoto, você dá um tabefe nele. Não, eu sou canhoto, eu vou até me anos afastar. 50... Eu sou canhoto. Anos 50 era assim, comigo não, minha mãe ainda ficou preocupada, meu pai não deixa, acho que ele se lembrou da época dele. Ele disse que até hoje ele aprendeu a escrever. Meu pai tinha um dom assim, para desenhar, acho que ele só não desenvolveu muito por conta disso, eu acho. Aí só que meu pai enveredou pela poesia, né? Ele escrevia muito bem, ele deixou de escrever, disse que depois que o pai dele morreu, meu avô, ele disse que ele teve um bloqueio, que não conseguiu mais escrever nada. Só que ele deixou uma produção muito boa. É assim, cara, assim, eu escrevo algumas coisas e poesia é assim. Você não faz igual você faz bolo. Isso. Não é uma receita. A mesma coisa vale para todas as artes, para música, para Você tem que ter um momento aí, pessoal, os mais atuais falam, não, é 90% de inspiração e 10% Agora, à medida que você... Eu também não acho, não. Você transformar isso num ofício, aí você tem que, mesmo sem... Como é o meu caso, eu trabalho, meu ofício é de ilustrador hoje em dia. Até escreve ainda. O cara escreve, ele escreve críticas musicais. Eu sou muito de escrever em prosa. Eu gostava muito de escrever sobre resenha de discos e tal. E outras coisas também, né? Mas não era minha, né? Eu sei que eu não tenho essa facilidade. André tem uma facilidade muito boa com as palavras, eu sou fã dele, assim, né? Porque eu sempre vi isso nele, grande poeta, compositor, e eu acho que à medida que a gente se bateu assim, deu aquela, né? Conta aí o nosso encontro, galeria Campo. Mas eu queria que fosse uma coisa linear, sabe? Linear, né? Eu ia chegar lá. Mas vamos falar. Aí vamos lá, eu tô lá Jaboatão ainda, né? Tô lá Jaboatão ainda. Pega o olho. O Uber agora. Aí mas chegou assim, é bom depois deixar claro, desenhando porque e eu tal. também me confundia com isso.
experiência com o André, com você naquela época, eu vi que era um negócio diferente. Né? Porque tem poesia, tem citações, tem pensamento, não é? Não é mais ou menos Como isso era, aí? eu era muito de... Aí juntou, eu já tinha a parte mais visual, ele já tinha a parte, né? Escrita, né? Escrita, a literatura. Aí sempre junto uma coisa com a outra, é isso que eu falava, os grandes movimentos sempre foram assim. Tava todo mundo ali. Cada um trazia a sua habilidade, vamos dizer assim, né? O E juntava todo pintor, mundo. o pintor conversando com o poeta tem uma ideia, pensou numa imagem lá, o pintor chega em casa, porra, o cara falou um Assim negócio ali. nasceu a capa daquele disco. E ajuda Os também. intrusos. Ele fez a capa, eu vou falar nisso. Ele fez a capa. Aí foi um grande movimento aqui nos anos 70, teve aquele movimento musical. Primeira mão, os intrusos podem estar voltando agora em 2024. Pode ser. Pode ser, não sei. O Alex, só se eles der 2 caixas de vibra aí. Não! Acho que só funcionaria se tivesse pelo menos o Alex. Todinha. LP, né, cara? LP acho que não vai ser mais possível, LP, né? aquele abraço, meu amigo. Você tá aí, acho que tá na Califórnia, se não me engano. Grande abraço, guitarrista monstro pra caramba. Eu acho que não seria mais possível com o LP, É né? responsabilidade de tudo todinha. Mas Alex, eu não tenho mais contato com ele. O Alex é um cara do metal extremo, então não é muito a nossa praia, né? Não, mas ele entrou muito bem ali, aquela Grande questão. baixista. Na época, foi um cara que fez o som e ele gravou 6 músicas autorais, ou foram 8, não lembro. Aí quando eu cheguei aqui em Candeias, é porque lá em Jaboatão eu tinha aquelas amizades que... meus amigos lá de Jaboatão, que eu vou falar o Wilton Portela, Mark Clayton, que o Wilton Portela também era um grande desenhista, mas é que ele não levou a verve dele. Sim. Ele foi lá o musical, né? Grande guitarrista, era um cara de ouvido. A gente começou com um projeto lá de fazer músicas cover, né? O que a gente gostava na época, a gente fez uma formação lá com o Mark Clayton também, que era um cara de ouvido, ele Baterista. baterista, e a gente, eu era assim, era um cara que gostava tanto de música que eu não queria só apenas ser um mero ouvinte de música, né? Eu queria fazer música, mas não sabia como. Eu aprendi até a tocar violão, mas como eu sou canhoto, eu aprendi a tocar com a mão direita, mas dava pra sair uma coisa ou outra assim, numa roda. Cara, eu sou canhoto, mas pra violão Eu ainda dá pra fazer alguma eu coisa. sou um canhoto meio mais puxado pro dé. Eu aprendi a tocar violão com a mão direita, mas eu não desenvolvi muito, porque minha mão seria outra, né? No caso, imagina Jimi Hendrix tocando com a mão direita. E quando bebia, tremia muito. E tinha isso. Era. Aí não dava, tocar. Não, pô, não bebia esse ponto e ficava. Eu sei que não. Ó, gente, isso aí é fake, viu? Mas aí era quando não bebia. Quando não bebia. Não, mas eu acho que. Pronto, aí a gente fez. Aí pô, eu quero participar. Da banda. Eu quero participar da música fazendo também. Agora de que maneira? Pô, a guitarra não dá porque eu sou canhoto e tal. Baixo também não dá. E bateria, eu adorava bateria, mas só que é muito complicado, eu tenho que ter uma bateria, né? É um instrumento grande. Sobrou o vocal. Aí sobrou o vocal. Aí tinha um guitarrista, tinha um baterista, a gente achou o baixista que era o Wilton Mago. Um abraço pro Mago aí. Mago, beleza? Conheci o Wilton Mago, não foi? Conheci, o pessoal todo ali da época, dos anos 2000. né? Pronto, tudo que a gente gostava na época, né, que foi ali, quando eu descobri o rock, foi na rua. Eu escutava a rádio, né, eu vinha o rock dos anos 80, eu escutava em casa, isso quando eu era criança, eu tinha 9, 10 anos, 11. Rock Brasil. O Rock Brasil, viu aquela avalanche, né, de bandas, né, Paralamas, Titãs, só que lá... Quanto tempo eu demorei pra Ao mesmo entender? tempo eu escutava o Ipiti-Piti, né? Reinaldo Belo, né? Aquela coisa toda, Lacúmbia. E ao mesmo tempo, é porque aquele som garrar, né? Que tinha a parte do rádio, tinha a parte do... Era todo de inox, aquela coisa... Pra mim era... Quando você era criança, você vê tudo... Aquela tampa quadrada, né? Assim. Eu já sabia colocar os discos e tal. Você mexe o botão da Tinha botão, parecia uma mesa Era de assim. som. Tinha treble,
Tinha até uma mesa de som na porra do som que meu pai comprou. E chegou lá com essa porra lá. Bem interessante. E tinha aquelas estantes, né? Que tinha boneco de louça, tinha tanta coisa ali que... E tinha o som. Aí o som, meu pai quando saía pra trabalhar, minha mãe botava no rádio. À noite era... Aí passava o dia todinho, era Titãs. Eu não sabia o nome das bandas, mas eu escutava as músicas. Depois que eu fui sabendo que era Legião, que era Titãs, que era Paralamas. Aí quando eu fui pra rua, com meus 15, 16, quando eu entrei na gandaia, né? Comecei a beber e tal. Saiu do Aí eu descobri que tem outras pessoas, mas na escola também, né? No ginásio. Aí tinha aquela troca, o ginásio, quinta série, quarta série. Aí tinha aquela galera, com esse pessoal que eu falei agora, o Hilton Portela e tal. Eu conheci o de Portela desde que eu tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, pô. Inclusive foi seu primeiro amor, não foi? Aí é foda, aí, né? Eu posso chamar ele de um amor, assim, por que não? Não quer dizer que Até hoje ele faz anos que ele foi pra São Paulo. Foi pra São Paulo, né? Faz muito Tá em São Paulo, faz tempo. Não voltou mais. Foi dos meus grandes amigos mesmo, e a gente fez muita coisa junto, fez banda. A gente fez uma formação lá que era chamada Fatox. Aí a gente começou a tocar lá. E ficou legal, né? Porque o Wilton era um cara, ele era o maestro da banda, ele era o cara que... Mas vamos tocar tal música. A gente escolhia, né? Era o que a gente gostava na época, era Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. Aí ia pra Jimi Hendrix. E eu tinha aquela facilidade de mudar os timbres, sabe? Eu não cantava com minha voz, eu ficava imitando acho que ficou escuro ali por causa o do timbre Eu ficava imitando o timbre daquele vocalista. Eu imitava o Ozzy cantando. O Ozzy, né? E a gente escolhia, né? Entrava em consenso, música tal, Beatles, né? Cada um entrava com uma sugestão, Rolling Stone, entrava Stones, entrava Cream, né? Que era aquela banda de Eric Clapton, entrava... Aí quando a gente percebeu que tava com um repertório já, aí começou a tocar por lá pro Jaboatão e começou a, né? O pessoal começou a curtir, porque era bem feito. Também tinha banda em não Brasília. tinha nada registrado, infelizmente não ficou. Com cerveja. A gente tocava aquela coisa de gostar. Porque gostava, né, velho? De tocar o que gostava, que a gente ouvia e queria reproduzir isso, né? Exatamente. E a gente queria reproduzir da maneira que a gente ouvia, né? Isso é o que é de E cidade. conseguia, de uma certa maneira, assim, a gente não é... Eu lembro que eu pegava as letras das músicas, só que na hora de tocar, eu entrava em bromation. Da porra, Mas velho. saiu o som. Mas lá em Jaboatão, é porque eu tinha uma pronúncia muito boa de que dava pra enganar, sabe? Só que lá em Jaboatão, né, tocando pra galera lá em Jaboatão, Tá meio escuro. tava legal, né? Isso vai dar um problema aí. O problema é acabar a cerveja. Né? Então vamos lá. Aí, como eu não tinha um domínio de inglês mesmo, eu cantava o que eu via, né? Somente o rock britânico, que você escuta a pronúncia, né? É feito os Beatles mesmo, né? I need your love, baby. Get to o americano já chega, porque já É questão de sotaque, né? já entrou muita coisa ali dos negros, aquelas quebras de Preconceito. Não, aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Tudo é preconceito. Que preconceito? Eu tô falando que Vocês falaram da parada britânica aí. não, o rock britânico é aquela coisa. Queen É diferente. O português do Brasil é aquela coisa mais. Tem influência de índio, de negro, de tudo. Até de italiano, lá em São Paulo o cara fala porra, né? Já vem daquela coisa, Da mistura. da mistura, o gaúcho já pega aquela coisa dele. Todo mundo sabe disso. O mineiro, né? Você que é mineiro, né? Há muito tempo. E o Nordeste é aquela coisa mesmo, assim. É feito o Paulo Feio. Um abraço, Paulão. Paulo Feio. Mas Vai você estar vê assistindo aqui aí, na- Paulo. Ó, você mora aqui, velho. E Vamos entrevistar o Feio. Aí eu quis Vamos falar o entrevistar o seguinte, Feio. que o rock americano, o que a gente pegava assim, era diferente, não dava pra entender muito o que eles estavam cantando. É porque era muito rápido. Muito contraído, assim, muita gíria.
Isso vem lá do Harlem, né? Daquela coisa do sul. Exatamente. O Paulo Quase Feio. que nem o Gigi, É né? porque o rock veio, assim, o rock americano veio de várias vertentes. Assim, Muita veio, influência. veio do blues, né? Das músicas que os negros faziam. Do gospel. Veio dos rednecks, que eram aqueles caipiras brancos que viviam na roça, tocando banjo, tocando em caixote, e também do gospel. E depois, através do rhythm and blues, que foi uma vertente do blues, né? Que todo mundo diz que o pai do rock é Elvis Presley. Não, mas Ray Charles já fazia uma coisa já parecida. E tem que rotular alguém, né? Não, tem que ter aquela coisa. Porque os Estados Unidos é um país, sempre foi. Aqui tem racismo pra caralho, mas nos Estados Unidos era uma coisa assim. Demais. Mais cruel, Os sabe? filmes retratam isso. Aqui tem. Ainda hoje, né? Era aquela coisa mesmo, você é preto e vai pra lá, meu irmão. Como já tinham muitos negros fazendo rock, já tinha Chuck Berry. Eu considero o Chuck Berry Pioneiro. Ray Charles. Tem uma mulher que eu depois descobri, que é uma tal de Sister, era uma senhora gorda assim, que ela tocava guitarra elétrica. Mr. Sister, alguma coisa, eu não lembro o nome dela. Ela já tocava guitarra. Ela ela é uma senhorinha gordinha assim, tocando rock. Uma saia longa. Era aquela coisa ali, mas ninguém fala desse pessoal. Aí quando chegou Elvis, né? E ele, assim, não tirando o mérito dele, que ele é um cara muito talentoso. Não era só o cara bonitinho, né? Não, ele era um grande artista. Grande artista, só que ele tinha aquele trejeito de cantar como negro. Porque ele Cantava pra caramba. Ele veio de Tupelo, né, que é no Mississippi. Ele cresceu ali no meio daquele povo todo. E ele pegou aquela coisa. Essa influência totalmente pra música. Aí o rock teve a cara de Elvis Presley. O Elvis Presley Não tinha a cara de Chuck Berry, não tinha a cara de Little Richard, né? O primeiro cara a surgir assim Que foi causou até o impacto ele aparecer. Elvis Presley. Branco, né? Aquela coisa. Pronto, aí ele tinha aqueles trejeitos dele que também causou muito impacto ali, que até deixava. Que ele rebolava muito, era coisa na época. Os Estados Unidos é um país muito puritano, muito protestante, aquela coisa muito. Era coisa obscena, sei lá. Pô, chegou a ser. A gente tá falando de anos 50, né? Mas com Elvis assim chegaram a. Foi, mas já tinha, esse pessoal que eu já falei, né? Já tinha Little Richard, já tinha Chuck Berry. Relutaram muito, assim, viram que não tinha jeito. Obrigado tanto com o Elvis que hoje nós temos Pablo Não, Vittar. mas esse pessoal. Cara, vê. Esse pessoal que eu tô falando tiveram que aceitar, porque eles eram muito bons. Eram geniais. Sobressair. Aí tiveram que. A genialidade venceu o preconceito. Eu só tô falando dos chamados de disc jockeys, né? Sim. Que DJ virou. Eram os caras que eram os caras da rádio lá que mandavam na coisa toda, né? Os donos das gravadoras também não aceitavam, pô. Mas como a turma só ouvia a voz, né? Quem apareceu na televisão era Elvis, Jerry Lewis, né? Que era também branco. Só os brancos, Gene Vincent. Mas só que esses caras pegavam o que os pretos faziam. Chuck Berry foi aparecer muito depois na televisão, Little Richard. Quando viram que o cara era foda, que ele tocava piano e subia em cima do piano. Causou um certa frisson, né? Frisson. Eu me lembro daquela música. Você caiu do céu. Frisson, né? Eu adoro essa música. Essa música é maravilhosa. Um anjo, inclusive eu dedico ao meu amor que tá me assistindo aí. Você caiu, pulou, como é? Um anjo lindo que apareceu. Essa música é bonita. Não, mas é uma música bonita. Essa música faz parte também da memória do rádio. Grande música brasileira. Era criança, ouvia isso, ouvia Tavito cantando Rama. O nome dele ele é irmão de João Bosco. Ah, é? Porra, agora deu um branco. Olha. Tunai. Tunai vem de Tonight. Tunai. Eu não sei se é o nome artístico. Muito apelido daquela época, né? Tunai. Mas eu lembro dessa dele, né? Depois fiquei sabendo que ele era irmão do João Bosco, né? Que coisa, né? Porque Tavito também com Ramalhete também. Muita gente, hoje em dia, garotada, escutou isso na Rádio Nova Brasil. Não, a gente sabe quem é. Nova Brasil.
Mas... E olha... É lindo isso aí. Tocando nesse assunto, Ricardo, não quer dizer que muita gente era fã do Eu assimilava artista sem tudo ter visto. isso. Eu mais escutava, eu escutando não no sabia rádio. quem era. Guilherme Arantes eu já sabia, porque era inconfundível as músicas dele, né? A voz dele é muito particular. Ivan Lins e tal, aí... Tinha coisa que eu ouvia muito no rádio. Meu pai tinha muita coisa lá de MPB, mas só que tinha muita coisa também que eu ouvia muito no rádio. Era Ivan Lins, tocava muito, né? Naquela entre-safra ali, antes de surgir aquele estouro dos anos 80, era isso que a gente ouvia. Era isso. Já tinha os medalhões, né? Gil, Caetano, querendo se adaptar aos anos 80. Exatamente. A única coisa que a gente podia chamar como banda era a cor do som. Todo som. Só tinha a cor do som, tocando Zanzibar, né? A luz de Jezebel no céu de E Calcutá. aquela guitarra baiana de dialeto. Mas não tinha aquela coisa, não tinha uma banda, não tinha banda, só tinha a cor do som que ainda pegava aquela coisa dos anos 70 ainda, né? De bicho grilo e tal. Mas ninguém sabia que lá por trás, lá, né? Tava todo mundo já burilando aquela coisa. A Blitz foi a primeira banda que deu aquele pontapé, né? No Rock Brasil. Foi a Blitz, foi a primeira que apareceu, mas só que antes, ninguém sabe da história que veio antes, né? Que era aquele pessoal que era de teatro. Era as Drubal, trouxe Evandro Mesquita, Regina Evandro Casé. aí depois se juntaram com o pessoal que tocava já rock progressivo. E teve o Vimana. Pronto, aí juntou o Lobão participou O da Hit. e Lulu. Hit e Lulu, não foi? Mas eles sabiam tocar aquela coisa virtuosa, né? O rock tava muito chato naquela época. Progressivo. Tirou aquela coisa do... O rock virou coisa de... Só quem podia tocar era quem tivesse um virtuosidade. era muito teclado, músicas enormes. 10 minutos. Aí foi quando o punk veio pra dizer, não, vamos voltar pra... 3 acordes. O punk tanto nada mais do que voltar para os anos 50 de uma maneira mais pesado. mais pesada. Aí veio o Ramones, só que não tinha ainda aquela coisa de punk, né? O nome punk não... Toy Dolls. Mas já tava o som, né? The Stooges, né? Iggy Pop. Já fazia aquela coisa, era um som sujo, que não precisava de muita frescura, porque tava muito... Aqui no Brasil, o interessante é que nos Estados Unidos não tem banda progressiva. Você não tem. Tinha na Inglaterra, né? As bandas progressivas. Aí o Brasil que assimilou muito isso, né? Até porque tinha muito músico tinha bom. muito músico bom, é isso que eu quero falar. O pessoal do Clube da Esquina, né? Que foi um movimento, sem ser realmente um movimento, era um pessoal que se juntou ali. Coisa de mineiro. Foi uma coisa que depois se rotularam como um movimento, né? Clube da Esquina. Sim. A Tropicália realmente foi um movimento, né? Tudo com manifesto e tudo, né? E juntava tudo, juntava artes plásticas. Mais pra frente foi o Mangue Beat. Isso, aí vou dizer... Mangue Beat. Né? Agora o Falando movimento em que tinha aqui no manifesto. Recife, dos anos 70, veio de uma forma assim, de muitas pessoas fazendo música, mas não era propriamente um movimento. Que depois começaram a rotular de movimento o de grude. Sabe-se lá... Chama a Thaís aí. Sabe-se lá... Chamando Thaís aí, por favor, Thaís apareça, por favor. É tudo espontâneo aqui ao Tá gravando? A gente não... Mas tá gravando mesmo, né? Eu tô falando pra cacete aqui, de repente essa porra não sai. Vai sair esse ano, Aí eu de novo. não sei não, aí eu não vou mais não. Não vou mais não. Eu vou mais não. Vou brincar mais não. Falar nisso, Marília Cunha Mello. Rapaz. Deu um bolo na gente. Deu um bolo da gente semana passada. Tá devendo 2 caixinhas. Mas aí, cara, voltando Sim, sim, aí esses movimentos, né, muito importantes na música brasileira, que teve uns que hoje em dia a gente pode chamar como movimento, mas não era propriamente um movimento, como o Clube da Esquina. E o daqui, dos anos 70, que era muita gente, tinha cartunistas que viravam músicos, tipo Lailson. Eu tive a oportunidade de conhecer Lailson depois que entrei na faculdade, mas isso é outra história. Que ele gravou um disco junto com Lula Cortes. E Alceu não participou propriamente desse movimento, mas ele de certa forma ele estava ali, né? Alceu já estava aqui no Rio, junto com o Geraldo Azevedo, mas tinha Zé Ramalho, que tinha Ave Sangria, né?
que é o nome mais festejado até hoje. Antigamente juntava Lula Corte, Zé Marconi Ramalho, Notário, sub-reino dos metazoários. para fazer um trabalho bacana. Eu acho que quem... Hoje junta Toinho e Sheldon. Mas, cara, peraí, braba. Não dá, né? Vamos pra lá, vamos lá. Eu tô falando de uma coisa e vocês veem. Ah, mas é pra mostrar a diferença A da diferença, qualidade. realmente. Mas porra, Os peraí. caras, né? Vamos lá. Eu acho que quem vai ouvir esse podcast, essas pessoas que sabem do que eu tô falando, Sim. vai lembrar dessas pessoas que eu tô dizendo, né? Lógico. Marconi Notaro, que fez um disco e mal gravado pra cacete, Aí velho. ficou ali. Gravado na TV universitária, acho que em Ao vivo. 73, foi na Tora. Mas quem tava ali? Tava Lula Cortes, tava... E era assim, o pessoal gravava um disco e entrava todo mundo pra fazer o disco do cara. Sim. Flaviola foi gravar um disco Flaviola e o bando. do Sol aí, mas quem tava lá? O Zé da Flauta fazendo uma flauta. Sempre era assim. Toda a meca. Agora o disco que eu considero como fosse o disco Tropicália. Tem um disco Tropicália, que é o disco Manifesto. Sim. Eu posso considerar o Tropicália desse movimento é o Paibiru, porque ele tá todo mundo mesmo. Até o seu tá ali. O seu tá tocando pente, fazendo uma gaita, fazendo umas mungangas lá. Ele não canta mesmo, ele faz uns... Geraldo Azevedo tá ali tocando violão. Tá Lula tocando o tricórdio dele. Zé Ramalho, tá... Pegou todo mundo ali. Israel Semente Proibida com aquela bateria dele, naquela música As Paredes da Pé de Cantada, que ele dá um show de bateria no começo. Logo, isso eu botei lá pra vocês. Vocês já notaram que cada é uma enciclopédia da cultura. Não, mas quando eu descobri essas coisas todas, Eu tô aqui só aprendendo. era só de ouvir falar, assim. Eu lembro que eu chegava lá na Avenida Alternativo, tinha lá o disco lá pra vender, para Ibiru, que esse disco hoje em dia é raríssimo. Na Europa, Caríssimo também. na Europa é Avenida Peso de Ouro. Esse vinil alternativo que tu falou é a loja, que era no centro. Era loja, eu ia lá pra comprar. Já frequentei lá. Como o disco era muito caro, eu comprava um disco ou outro. Na vinil, E tinha aquela coisa, você levava uma fita, eles gravavam, sabe? Olha só, cara. Só que era muito mais de fitas, né? Eu tinha mais acesso às fitas, podia comprar uma fitinha ali, Me baço. mandava grafar. De 90 Vídeo, minutos. né? Cassete, né? Não, É, cassete TDK, não. Grava os base. dois lados pra mim? Não, né? Aí Cassete você não, podia ir lá na loja, Cassete. eu quero Não, que... Você pagava uma cassete graninha pra pro vídeo. cara, aí... Fita de É a pequena. Não, é fita cassete. Fita aquela cassete, Cassete tem a pequena. baixo, fita DK, eram as melhores, quadrada. E né? a Basf era melhor, cara. Tinha essa briga, né? TDK Não e sei, Basf. às vezes eu gostava mais da Basf. Tinha outra que era metalizada, né? Basf. Tinha umas que diziam que era ruim, uma tal de VAT. Eu lembro, nossa. Nos anos 80 ali, começo dos 90. Era isso, a minha Canetinha pra eu rebobinar. tinha minha coleçãozinha modesta lá de disco, era o quê? Tu ainda tem ainda, Ricardo? Tenho. Muitos se perderam, muitos, né? Porque Tem tinha uma alguns. porrada, Mas alguma porque coisa tinha porrada, ficou. ó. Eu tenho alguns. Né? Inclusive tem um RDP, você tá lá com ele, né? O Anacofobia. Não, né? Acho que eu Perdi aquele disco. Você que ficou muito disco lá contigo, Ah, você pô, é fez. o Léo do cenário. O Fei foi lá em casa o dia dele. Ô, bicho, você me dá o dia total aqui? Aí eu dei o dia Quem? total. Paulo Fei. Paulo Fei. Ó o Paulo, porra, bicho, o Paulo, feio, porra. E o Paulo é metalzão, né? Metalzão. Paulo é heavy metal. Aí vê só, aí quando eu completei 15 anos, aí veio aquela avalanche de coisa que eu não. Porra. Achei que você falava que veio a valsa. Eu fui pra rua, não, eu escutava muito clássico em casa. Eu conhecia Beethoven, Paganini, Brahms. Meu pai tinha isso. Eu escutava Luiz Gonzaga, meu pé botava lá Chopin. E tudo aquilo ali me pegava também, sabe? Eu, porra, eu com Caldeirão. 6 anos, era muita coisa, ia lá pra, como eu dizia, lá pra cozinha. Aí Tava depois não pode brigar, porque o meu ficou doido. Aí fiquei doido, cara. Cheguei, né? Eu acho que todo artista tem que ser assim, Tem que cara. ser. Senão todo tem que ter um artista. pouco de loucura, E de, o Raul falava, não de pense que angústia. a cabeça aguenta se você parar. de angústia, tem que ter um pouco de melancolia, tem que ter senão não rola, não sai nada. Aquele negócio do peito que sai, você querer, sabe, uma certa insatisfação. Não existe Querer banda, conhecer as não coisas, existe isso. compositor alegre demais, feliz demais. Exatamente. Ah, eu tô feliz porque o amor não tem isso aí. O Caetano ultimamente anda muito feliz, né? Mas, pô, o cara tem todo o direito de estar, né? Pô, ele já fez tudo que tinha que fazer, já. Exatamente, se não, Porra, se não tiver até a eu mulher bate nele. no lugar dele. Não, mas deixa o cara ali. cara, né? Pô, o cara tem uma certa. Eu tem, sou pô, fã dele.
Silvestre ele canta Pôr dos Poderes. Esse pessoal ali, tá tudo ali, ó. Chico, Caetano, Gil. Deixa eles aí, cara. Marcaram o nome da história. Eles agora não precisam fazer mais nada, é só curtir ali. Exatamente. Se eles fizerem é porque eles querem mesmo, né? Gil tá aí fazendo, né? Tá. Gil, que é uma música do Gil que eu mais gosto do Gil, é Drão, sabe qual é? Drão. Ah, é. Pô, da gente, Dentre velho, Drão. centenas dele, Sai né? dentro de certeza. Massa, Porra, mano, massa. Eu cresci escutando isso, cara. Domingo no Parque, Expresso 2222. Expresso 2222 e Refazenda e o Luar, Realce. Real. Eu vi ele na televisão, né? Aquele. Toda menina baiana. Pô. Eu ainda pude ver na televisão Gil cantando Realce, né? Realce. Tinha um vizinho meu que passava, a galera que tava Jorge- Realce. Jorge Realce. Realce. Realce, né? Eu via Jorge Ben, Jorge Ben, João Caceta, Jorge Ben. Eu via Jorge Ben lá, né, com aquele... A turma tá redescobrindo isso agora, depois... É por isso que você perguntou, né, a função da internet. Ela tem os dois lados, ela proporcionou a garotada hoje em dia ter acesso a tudo isso. A conhecer. Isso. Hoje em dia, nos anos 2000 teve essa a garotada redescobrindo, né, o Tábua de Esmeralda, de Jorge Ben, o Racional, de Tim Maia, De Maia. de Melo, né, teve uma febre Melo. Ave Sangria foi uma febre tão grande que Marco Polo teve que Voltar e fazer show. voltar, porque ele disse que eu não quero mais saber. Ele disse que, eu ainda me lembro, né, quando eu tinha, assim, nos anos 90, assim, eu ouvia muito falar, assim, através de José Teles, que era um grande crítico musical. Uma Que coluna no jornal. ele escreve, eu tenho um livro dele que ele fala do frevo ao Mangue Beat. Ele fez um apanhado todo da música pernambucana do frevo até a época que ele escreveu o livro. Tudo é obrigatório. Até Mombojó, até aquele Bom Sucesso Samba Clube. Todo mundo, então. Ele fez um apanhado geral, com fotos e tudo. Ele Eu lembro escreve... do The Playboys. José Teles, aí se você chegar até você, eu sou teu fã, viu, cara? Vou marcar ele. Marca ele. E era aquela coisa, né? Vamos chegar aqui. Que Eu- que a conversa vai. riqueza ambulante. José Teles Não é, velho? Eu tô tendo uma aula aqui agora. escrevia sobre isso. Eu tô tendo uma aula No aqui. jornal, o Caderno C, eu adorava pegar o Caderno Eu cheguei a C. ler o Caderno C, José Aí Teles. falava de sangria, falava desse pessoal todo marcando notário, eu não sabia, Eu não lembro, tinha eu acesso. lembro de uma crônica que o Zé Teles escreveu, quando ele operou da miopia e contando como é que ia deixar de ser míope, que ele ia começar a não ver mais o mundo com aquele embaço. Isso Ele é marca a muito gente, bom, né? até hoje eu tenho ele no Facebook. Ele sempre escreve, bota umas crônicazinhas lá, né? Eu faço questão de ler Tá, e vamos mais pra frente. aí vamos. Então, deixa eu tô seguindo a linha, né, do Você estudou, raciocínio. né? Não, eu fiquei em casa decorando lá, né? Vou falar sobre isso. Não, tá tudo espontâneo aqui. Eu sei disso. Aí vê só, aí eu via muito falar dessas bandas, de sangria e tal. Aí eu não sabia, não tinha acesso, né? Não tinha como escutar, não tinha porra nenhuma, só ouvia falar do sangria. Era como se fosse uma lenda. Lula Cortes também. Eu tive contato com o Lula Cortes, foi um disco que ele Lula gravou com o Má Cortes. Companhia. Ele teve Porra, aquele má companhia, cara. Má Companhia. Puta merda, a gente foi pro burburinho. É, Má companhia, pô. Apareceu um CD lá em casa Viu, veio, dele com Má Companhia e tal. 4,5 por aí. Mas não me pegou muito, sabe? Eu fui curtir muito o Lula Cortes depois que eu escutei os outros discos que ele lançou, lá pra trás, né? Sim. Tem um que era só Lula Cortes, tem ele na capa assim, eu não sei se era... Tinha o Rosa de Sangue e tinha outro. O Heron. E o Pai Biru, né? Mas Pai Biru não canta. Vamos chegar no Heron. Só que a gente teve a chance ainda de pegar o Lula aí em Candeias, né? Cara, Quando ele morava a em gente via Candeias. ele pescando aqui, lembra? Pescando, Ele subia a voz. bebendo, eu vi ele na barra. Antigamente aquelas barraquinhas mesmo, aquelas barracas. Hoje não existe mais. Também. Mas agora é que não vai mesmo. Ele porque vão adorava. asfaltar a orla. Meu tio Chico. Chico era Pescador. o irmão do meu pai. Não, ali é Tarcísio. Tarcísio. Agora Chico, ele trabalha no Cefis, lá na Federal. Ele vende livro usado. Mas ele passou uma época morando aqui em Candeias e ele dizia que
bebia com o Lula Costa o tempo todo, tomava cachaça com E ele já com aquela voz. Ele namorou aquela grande amiga nossa, né? A Diana. Sim, Diana, todo mundo sabe. Foi a última esposa dele. Diana foi assim, viúva de dois grandes nomes, né, da arte em geral. Foi Chico Espinhara. Chico Espinhara, poeta. Ela namorou com o Chico Espinhara, ele já estava né? A Viúva Você, Negra. poeta, se quiser morrer na mão eu, de Diana. eu disse a ela, Diana, tu é a Viúva Negra. E quando eu lembro de Chico Espinhara, no grande. Pronto, Aí, agora eu acho assim, o Chico Espinhara eu lembro dele. Deixa eu estar naquele raciocínio que eu falei de José Teles. Eu só ouvia falar desses nomes, Ave Sangria. Até o nome me chamou a atenção. Que nome do caralho? Ave Sangria. Eu fui ouvir muito depois, uma amiga minha lá de Jaboatão, ela tinha o disco. Inclusive, quando eu cheguei e te conheci, você que me apresentou. Foi. Eu levei lá pra galeria. Acho que foi 2003. O vinil todo arranhado. Ouve isso aqui, feio. Aí eu botei, cara. Você pirou, eu coloquei logo. Quando eu botar fogo na roupa, você vai arrepender punk, né? tudo que se fez. Aí bom. Era um punk. Isso em 74, né? Eu tinha um ano de idade. Olha só, você via que tinha um negócio ali, cara. Depois ele vem, sou pirata. Mas não, assim, a banda não tinha o staff que as bandas têm hoje. Mas aconteceu muita coisa, a banda era muito doida, era muita droga no meio e aconteceu que Alceu tava para ir pro Rio fazer o festival Abertura, aí arrebanhou praticamente esse movimento todo. Sim. Ele levou o Zé da Flauta, levou o Zé Ramalho, Lula. Foi um pré-mangue. Não é. Dadas as proporções. O mangue veio depois, né? Pois é, eu digo o seguinte, o que aconteceu com a turma do Alceu... Eles já faziam aquilo ali. Já faziam, e depois o já misturava maracatu com frevo, com forró, com rock and roll. Acho que o grande diferencial foi as letras de Chico e alguma coisa do Lúcio Maia ali naquela guitarra. Mas vê só, aí pronto, aí ele arrebanhou praticamente a banda toda do Ave Sangria, mas porra, eu vou. Aí a banda acabou assim, né? A banda gravou só um disco Ave Sangria. E depois apareceu essa proposta de Alceu irrecusável, né, para gravar, fazer um especial, um festival na Globo. Aí Alceu, eu vou danado pra Catene, que até hoje tem no YouTube. Loucura aquilo ali, tá todo mundo ali tá nata do que estavam se fazendo na época. É que ele dá a ideia do título, ele vai danado mesmo, que a música é numa velocidade. Isso aí, na verdade, ele pegou uma letra, uma poesia do grande Acesso Ferreira, que era um poeta pernambucano. E ele musicou. Ali mora o pai da Mata, das caiporas, só que ele botava aquele zoião assim, né? E todo mundo doidão, cara. Exatamente. Lula Costa estava assim, tocando. Ele com o tricódio lendário dele. Que era ele inventou, né? Não, aquele é um instrumento que ele pegou ele foi pro Marrocos. Olha só. Ele trouxe aquela porra. Ele inventou de tocar aqui. E casou bem, porque tem, é porque a música nordestina, ela vem daquilo ali, sabe? Da música moura, é porque a Península Ibérica, os teve muita influência árabe, né? Foram séculos de ocupação ali. E muita coisa, principalmente no Nordeste. O cordel vem do árabe, vem mais da parte da influência árabe. O aboio, aquela coisa. Parece aquela coisa de muçulmano, aquela entoação de oração, né? Sim. O apoio vem daí também e aquelas violas, aquele jeito de tocar dos violeiros nordestinos vem também disso aí. Você vê, né? Como é que mistura as coisas. Aí mistura tudo, aí deu certinho, porque os Beatles já estavam fazendo música indiana misturada com música oriental. O Led Zeppelin. Então acho que tá legal. Legal tá pra caramba. Vai seguir mesmo, vou no banheiro. Vamos lá. Só um minutinho. Silêncio. Pra cortar agora. Ih! Bora ver se essa porra tá pegando mesmo, velho. Vai. Tá em quanto por cento? 5 segundos. Eu tenho ainda uns 50 baterias. Bota terminar. E aí, Ricardo, você chegou em Jaboatão, como é que foi, cara? Você veio pra parar aqui em Candeias, quer dizer? Não, eu cheguei em Candeias, né? Candeias. Aí, vê só, foi o quê? 2002, né?
Aí vim pra cá e eu acho que foi um grande momento da minha vida, sabe por quê? Porque além de eu vir para um lugar que eu sempre gostava, né? Candeias, praia, essa coisa de Litorânea, não, é essa sensação de aberto, né? liberdade, né? Lá em Jabotão é aquela sensação, não sei se você já teve lá em Jabotão, Várias vezes. é aquela sensação de coisa fechada, sei lá. Era um lugar que podia ter, acho que já foi muito bom, mas a minha infância foi ótima lá, né? De tomar banho de rio, de ir pra barragem. Quando o rio era limpo. Era, eu tomava banho de rio, jogar bola no meio da rua. Mas como você é adolescente, você chega nos 20 anos, a cidade fica pequena, né, pra você. Exatamente. Não tem, não tem pra onde. Aí foi... A gente resolveu vir morar aqui em Candeias. Aí coincidiu também quando eu entrei na faculdade, também, que foi uma coisa muito importante na minha vida. Não até pelo fato de eu assim, embora tenha muitos professores ótimos, eu posso até falar o nome deles aqui, Beto Gouveia, Fernando Lúcio, Paulo Michelotto, que inclusive morava aqui em Candeias, Paulo Michelotto. Eu aprendi muita coisa, mas eu aprendia mais quando eu estava ali, né, no CAC ali, pela frente. Aí foi ali que eu conheci o pessoal que trabalhava com... Avisa o que é crack, senão vão pensar que é crack. Que é craque, O CAC é o Centro de Artes e Comunicações da Federal. E tem o Cefish, né, que meu tio já trabalhava lá como vendedor de livros usados. Porque ele falou, a coisa ficou boa quando eu comecei a entrar no CAC. CAC, Aí a foi. galera- aí não No dá. CAC! No CAC. Crack Eu- foi eu- depois. Craque foi depois. Não me comprometa. Diga aí. Quando eu entrei na Federal, para estudar artes visuais lá, às vezes eu, em vez de ir para aula, aprendia muito mais lá fora. Eu ia no caminho da aula, tava lá, um cara franzino sentado e muita gente em volta dele. Eu fiquei assim, cara. Aí passava umas 3 vezes e tinha amigos meus que trabalhava como cartunista também e tal, com desenho, que eu já conhecia. Pô, esse cara é Zizo. Quem é Zizo? Aí Zizo era poeta e cartunista. Ele editava os fanzines lá na Federal, que era chamado Caos. Ele sempre distribuía lá na Federal. Como eu falei, eu falo novamente. Quem está escutando esse podcast e conheceu Zizo vai saber de quem eu estou falando, né? Ninguém dava nada por ele, era um cara franzino assim, magrinho, com a bolsa nas costas. Ele passava o dia todo sentado lá no hall do CAC. E uma galera em volta dele. Porra, esse cara, né? Aí quem que tava lá? Miró tava lá. Da Muribeca. Miró da Muribeca, aí tem que falar dele aqui, Não. né? De ônibus. Eu conheci Miró. Danado pra botar a gente pra pensar. É o jeito dele. Ainda mais quando a viagem é longa. Gênio. Era o jeito dele declamar. E eu conheci Miró. Miró também, pessoal. Eu conheci Miró, eu conheci ele lá na Federal. Era porque ele ainda estava assim, ele passou por um processo muito complicado, né? Depois, o pessoal começou a ajudar ele, né? Foi internado. De alcoolismo. Os últimos meses dele foi internado. Foi triste. Mas antes ele E deu um tempo dele lançar O Céu no Terceiro Andar. Eu conheci ele na época, assim, 2004, 2003, lá na Federal, né? Ele estava ainda efusivo, assim. Era aquela coisa, né? Tinha a geração da poesia pernambucana pode se dividir assim nos medalhões, né? Que eram os poetas. De 65? Depois, não, antes de 65 já tinha o João Cabral de Melo Neto, o Manuel Bandeira, que eram pessoas de uma Outra certa... coisa que as pessoas não devem saber, a Clarice Spector morou em Recife. Sim, todo mundo sabe disso. O casarão dela tá lá na Praça Marcelo Muito Pinheiro. mal cuidado. Claro, coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil. Coisas do amor dos... Mas essa é outra... Mas enfim, aí teve essa geração dos grandes poetas pernambucanos. João Cabral, o pessoal era poeta, mas era diplomata, né? João Cabral era embaixador, como Vinícius era.
Tinha uma Drummond, profissão por trás da poesia. Manuel Bandeira, né? Vinha de uma certa E família. contrapõe Miró. A geração 65 ficou nesse meio tempo, né? Tinha pessoas abonadas e também tinha os pobrezinhos. Assim, meu tio veio da família pobre, né? Alberto. Aí juntou aquele pessoal todo da geração 65 e no final dos anos 70 para 80 veio esse pessoal, que era chamado os poetas marginais. Que veio esse pessoal todinho, muita gente. Eu conheci um cara que levou tão Era Valmir Jordão. esse negócio de poeta marginal, que ele foi assaltar. Não, mas esse nome marginal tinha no Rio também. E o movimento depois Era uma marginal. tendência de poeta. Chacal era um grande nome, né? Tinha Chacal, tinha. Só que tem aqueles poetas que eram realmente pobres. Eles viviam, eram errantes, mas viviam ali de estar na rua, na mesa de bar. Alguns tinham emprego, outros Foi o caso do Chico Espinhara, né? Alguns tinham emprego, outros não. Uns viviam só de tomar cachaça mesmo. Erickson Luna, muitos já se foram, né? Tipo Erickson. Miró, Espinhara. E Diana. Zizo era um cara que participou desse movimento, que inclusive muita gente do meio artístico gostava dele, conhecia o trabalho dele, tipo Cláudio Assis, que era um cineasta muito, nos anos 90, muito assim, celebrado, né? Que ele gravou Amarelo Manga e depois fez o Febre do Rato, que foi totalmente inspirado no Zizo. Cinema Espinhos de Urubu também é dele? Só que o Zizo, ele botou aquele ator, né, o Vasconcelos, que ele é um grande ator por sinal, botou aquele cara para ser o Zizo, que fazia aqueles fanzines e tal. Só que o Zizo real não era bonitão daquele jeito, não era. Ele era o cara que ficava lá no CAC, magrinho desse tamanho, com a bolsa nas costas assim. Ele editava em casa, ele fazia colagens, pegava pedaços de revista, botava fotos e incluía os poemas dele, desenhava, misturava tudo ali e mandava imprimir em xerox. E saía distribuindo lá. Né, velho? A internet acabou com isso. Acabou com isso, é isso que eu tava pensando Aí agora, eu cara. peguei alguns exemplares, até eu já tenho um pacote lá de Zizo me deu, o próprio Zizo me deu, assim. Eu pedi a ele, Zizo, tu ainda tem assim, toda a tua produção, assim, todas as tuas edições do Caos, eu tenho. Ele falou, eu tenho. E vou lhe dar. Aí passou uns 2 dias, ele chegou com o pacote, até eu já tenho guardado. Eu participei também com cartões, com quadros. Aí até eu já guardo com muito carinho, porque Zizo, todo mundo conhece, quem viveu lá no... caso daqueles artistas que não teve reconhecimento que deveria, né? Tinha assim, de certa No forma, meio, né? No meio artístico tinha, tu não sabia que... Tanto é que ele participou, ele fez uma pontinha lá no Febre do... Cláudio Assis fez questão, ele relutou, né? Não, ele era avesso, né? Ele queria ficar ali na dele. Artista tem isso, tem artista que tem. Eu não quero essa merda de luz, câmera e ação, Mas ele fez uma pontinha lá, ele foi lá no bar do Caudácio também, que é muito bom citar. E hoje em dia é um bar que você pode sentar lá, você precisa conhecer, inclusive conhecer e marcar para ele fazer. Ele pode marcar, vocês podem fazer lá. No bar do Caudácio. Inclusive, você que tem estabelecimento comercial, a gente está fazendo na praia, que é a identidade nossa, né, Netão? Isso. É a praia, mas a gente vai fazer já em outros, vamos fazer no Ramon, dia 14 do 10, lá no Bar Ramon. É próximo sábado. Eu vou fazer essa ponte para Caudácio, porque Caudácio é muito importante. Vamos fazer. Eu acho que é o único lugar que ainda você pode sentar lá e encontrar com segura. Você pode ir lá, acho que chega lá Isaac Vieira, que é um grande pintor. Ele é impressionista. Eu chego lá com a bengalinha dele, como diria o poeta, não me estranharia em nada se eu chegasse no bar do Caudácio e encontrasse um ET tomando feliz uma cerveja. Tem essa poesia. Ó, tá muito escuro ali. Mas eu tô dizendo agora. Você chega lá declamando isso, Não é? E Caudácio é uma figura interessantíssima, cara. Quero você no dia. Você não Nem vai ser aqui o aporte do eu vou fazer a ponte.
Aí vê A só. ideia é essa, então. Aí São tem coisas um diferentes. certo trecho do filme que você passa lá em Outra coisa, Caldaço. hoje está sendo uma aula de cultura musical pernambucano E nacional. e nacional, claro. Pronto, aí vê só, fala em Caldaço por conta disso, porque tem um certo trecho lá do filme, quem assistiu sabe, né? Que se passa lá no bar do Caldaço, tá uma cena lá Inclusive, de eu não bar. vi ainda Febre do Rato, vou ver. Assista, Vou ver cara, hoje, assista, se você der precisa tempo. Vou assistir. assistir sim. Mais do que nunca, você já tinha assistido. Não vi. Eu vi Amarelo Manga. A cena Amarelo daquele Manga centro é. Recife. Gostou? Sensacional. Aí você vai curtir mais ainda a Febre do Rato, cara. Que fala do Zizo, esses Zizo que eu tô falando, né? Sim, eu quero ver. Você já ouviu falar do Zizo? Não, não vi. O Zizo mesmo, assim. Não. Eu sempre falava dele lá na galeria, não. Como é que você falava baixinho? Eu falava baixo. Não, eu tenho que falar alto aqui agora porque... Não, é sério. Eu vou ver se... Não, mas tem uma cena lá que se passa que... Legal, isso é bom. Que botaram o Zizo mesmo, o Zizo real. Fez uma pontinha lá, chegou lá... Bacana, cara. Um cortezinho assim. Uma cena lá que ele tá declamando aí... Eu lembro da cena final desse Não vai filme. dar spoiler. Não, foi um dia que eu cheguei lá no centro do Recife, tava tudo fechado, mas era de domingo. Ah, você tava na hora passando? Não sabia. Sim. Foi muito antes de eu assistir o filme. Tava tudo fechado assim, tinha policial na Rua da Aurora ali. Prenderam os Zizo. Não, foi uma cena final que era pra ser gravada lá, que tinha que... Fechadas as vias. Aí, que porra é essa acontecendo? Não, estão gravando um negócio aí e tal, aí tem gente nu. Aí quando eu fui ver o filme, foi uma cena que tava... Zizo ficou nu em cima de um carro, ele começou a declamar. E a atriz... Só que quando eu assisti aquele cacete de chamar atrizes globais, né? Que fez Até pra dar o marketing. a musa dele foi uma atriz... Porra, eu me esqueci o nome dela agora. Cláudia Raia. Não, era uma atriz novinha aí. Poxa, velho. Que ano foi isso? Ela ficou nua também e tal. Foi em 2000 e alguma coisa. Tentando lembrar uma atriz Alessandra da- Negrini. Não, era uma... Porra. Ela ficou nua, ele começou a tirar roupa e ela também começou a tirar roupa. Ficou os dois nus, tá ligado? Nossa. Aí teve que fechar a rua toda. É, Aí teve uma vez que falou, tem um povo nu ali. Aí só que eu não sei, é um negócio de um filme aí, só que eu não sabia qual era o filme, como era o filme. Com Otto, Custa, naquela época. E eu já vi Otto na... Duas assim, carteiras de Marlboro. eu tive a chance de ver muita gente assim, sabe? Em Jaboatão mesmo, na época que Jaboatão era Jaboatão, eu com 15 anos de idade fui ver um show de Paralamas de sucesso lá no Clube Jaboatonense, que nem existe mais. Mas Ricardo, quando E eu- quando eu e o André conversamos sobre, pô, bora fazer essa parada pra Tutinho, a ideia era trazer artista daqui. Piedade, Candeia, Jaboatão, era dar valor aos artistas que tem muitos. Pois é, eu tô E a falando gente mais dos outros do que conversava. de mim mesmo, né? Não, a conversa está desenrolando. Mas eu digo assim, aqui a gente tem escritores, tem poetas, temos cantores, temos músicos, temos artistas plásticos, Isso, galeto, atletas. isso é bom, até a gente ainda... E a gente tá dando essa oportunidade. É claro que tá tendo uma entre-safra agora, né? Mas eu tô falando dessa época que era uma coisa muito efervescente. Eu tava começando nesse meio, eu tava meio que perdido, sem saber o que fazer direito. Aí eu comecei a me encontrar, quando eu entrei na faculdade, eu conheci muitas pessoas que estavam fazendo quadrinhos, fanzine, tinha uma revista muito interessante que era... Os 18 erros do jornal aqui, não foi isso? Foi nessa época. Aí eu queria falar muito dessa época aí, quando eu entrei na Federal, que coincidiu quando eu vim morar aqui em Candeias. Aí foi isso, foi uma coisa que assim, deu... Sim, Candeias na sua Foi vida. Como é que exclusão. você chegou aqui? Deixa eu primeiro falar da Esse questão... não. Aí veja, foi a época que eu comecei a discutir uma revista que era chamada Ragu, que acho que o pessoal era uma revista que era de quadrinhos. Aí quando eu comecei a ver aquilo ali, tinha muitos quadrinhos assim, eu não vou dizer toscos, mas era feito assim, de uma maneira descontraída, assim. Eu tinha uma autocrítica muito Perfeccionista. ferrenha, sabe? Eu fazia as coisas, mas não tá legal. Depois que eu vi aquilo ali, o pessoal fazendo aquela coisa de uma maneira bem descompromissada e saindo aquilo ali, e
vi aquilo ali sendo veiculado, eu, porra. Aí foi que eu comecei a desencanar dessa coisa, né? Aí eu comecei a produzir, né? E produzir. Aí foi quando eu comecei a entrar em contato com cartunistas grandes, assim, do porte de Laílson, que uma pena que o cara morreu aí de uma maneira estúpida, né? Como é que foi? Ah, o cara morreu de Covid, né? Covid? Eu não vou tomar vacina e pronto, tipo, né? Mas ele morreu voluntariamente, ele, porra. Ele Devia ter uma predisposição, né? Uma asma. não, era um cara, porra, um grande porte, era um cara. Não, mas ele morreu com 63 anos, cara. Morreu novo. E muito bem, da saúde ótima. Eu me encontrei com ele, eu encontrava com ele lá na Federal. Ele estava fazendo um curso de litogravura, que era em pedra, né? Você fazia uma gravura em pedra, que eu também estava fazendo esse curso com o mestre Hélio, que faleceu agora há pouco. Os blocos de. Lá no CAC tem essa ateliê de. Bacana. E eu tava com ele fazendo isso. Aí eu tô fazendo umas coisas aqui que eu comecei a fazer nos anos 70. Aí pá, comecei a bater um papo com ele, né? E ele é uma pessoa bem acessível, apesar de ser uma pessoa aparentemente pomposa, sabe? Bonito, assim, um cara bonito, cara. E de repente eu fiquei sabendo que o cara morreu. Ele não se vacinou e tal, e pá. Que coisa louca. Mas ele foi convicto naquilo, não vou tomar, não vou me... Aquela coisa, ele veio dos anos 70, né? Ninguém vai me obrigar a nada. Cada um. Né? Agora é Candeias na sua vida. Vamos lá. Aí pronto, foi nessa mesma época, eu tava aqui já em Candeias. Aí tinha sempre uns barzinhos que eu ia pra Diana, né? Diana já tava morando aqui. A gente ia pra um bar pro outro, de repente foi... Diana disse, tem um bar massa ali, pá, tem uma galera massa e tal. Onde é isso, Diana? É aqui, pô, perto da tua casa, na minha esquina aqui. Agora eu escutava um barulhinho lá da varanda de casa, né? Rolando um som. Eu, caralho, o que é isso? Tu morava ali na... Eu morava, era Figueira de edifício, Ele Luvieri, morava no por trás Viveiro. da galeria. Na galeria. Ah, por trás da galeria, sim. Agora o som reverberava pra lá, eu, porra, onde é isso e tal. Até uma vez que eu me arretei e saí, né? Aí cheguei lá, tava rolando Alexandre Seixas. Cover de Raul. Cheguei logo, já encontrei Rodrigão. Rodrigão. Bêbado. Não, ele tava fazendo Rodrigão, meu amigo. tipo segurança. Você vai vir, viu? Tipo segurança da. Não sei, da. Ele tá. Portaria ali. Ele tava ali na frente, aí eu já cheguei lá bêbado, né? Que eu tava bebendo em casa. Aí eu queria cantar também, ó. Claro. Eu falei, posso fazer um back, ó? Aí, Rodrigão, porra, meu. E aí, Ricardo, galeria, como é que é? O que você fala da Então, galeria? a Galeria Canto. A galeria canto, né? Muita história, né? Como eu te falei, né? Aí o que me atraiu foi o som que eu tava ouvindo lá de casa. Aí eu contei aquela história, né? Que eu cheguei lá, tava rolando Alexandre Seixas. Sim. Aí encontrei contigo, né? Lá, tu tava lá no balcão, a gente bateu aquele papo, vi logo aquela capa de Legião Urbana, assim, do primeiro disco, né? No balcão. Aí eu disse, eu tenho 5. Aí rolou aquele papo sobre música, sobre Brasília. Exatamente. Eu sou de lá e tal, sou de Minas também. Eu, porra, adoro Minas, né? Eu tenho qualquer dia dessa a gente vai. Vamos dar capa BH. É. Aí aquela conversa aí aglutinou, né? E a gente começou meio que a fazer um movimento ali. Uma aglutinação mesmo de Candeias, pessoas não sei se ali. você lembra, na época não tinha nada. Pra mim não tinha, né? Pra eu mim, já morava. eu tava meio que procurando, Aí eu me achei ali na galeria. Eu posso dizer assim, que eu achei ali, porra, aí chegou o Netão, da Malhação, aí Rodrigão, aí Alex, Mili, né? Alex, Todo mundo Birajara, tudo como cosmopolita, né? Silvão, Buiú. Netão era do Ceará, aí veio o Mineiro, aí tinha Abraço pra Fal. o Gaúcho, tem da irmã do Gaúcho, chegar lá da dança do grito. Gaúcho. Gaúcho. André, eu me lembro que... Eu não sabia o nome do bar, era Manicômio. Manicômio. E em Olinda Era. tem Manicômio, cara. Manicômio, cara. Aí chegou um cara lá, meu irmão, Manicômio. Eu falei, nem Candeias não, cara, em Olinda. Aí o Ele cara queria ir pra confundiu, lá, né? Lá em não, Olinda eu não sabia tinha. o nome do bar, pô. Lá em Olinda tinha um bar com esse nome desde as antigas. Então, porra, aí o cara disse, pô, Foi não é aqui bater em não, eu falei, não é Candeias. aqui não, o cara foi em Candeias. Mas o cara voltou. senta aí. E eu, não, foi, porra.
mas só que chamava galeria, né? Galeria. Exato. Aí Diana já era habituê, né? Aí lá eu conheci a Vé, a Flau, a grande... Ela mesmo, ela mesmo. Sexagenária. A Fraulein. Um abraço pra Flau. Muito, Abraço, Flau. muita gente. Aí nisso, né, a gente tinha aquela afinidade com música, com literatura, juntando tudo, né? Eu comecei a fazer os cartazinhos, tá? Hoje... A gente saia colando nas ruas, né, também. E algo, eu outras pessoas sabem. eu fazia o desenho, né? Desenho, o evento. Hoje vai ter tal, tipo Lu E a Raul. turma da sexta. Lu Raul e banda. Aí até hoje o Lu Raul fala sobre isso. Ele, porra, até hoje eu guardo lá o cartaz. Eu também tenho. Eu tenho muita coisa. Também. Aí... E uma coisa que ninguém sabe, eu fui sócio por 3 meses de André. Foi sócio do bar, exatamente. Eu não sabia disso. Saiu Fui porque sócio bebia 3 muito. meses. Não, foi isso não. Tem isso, né? Foi não. Tava dando prejuízo aí. Eu não me lembro agora o motivo. Não, mas já tava no bar. Você ia casar? Foi assim que acabou o bar da gente lá também, lá em Jaboatão, né? Foi, né? Foi também. O Espaço Sideral. Não, ali era doideira demais. Pô, mas tempo bom, época boa demais. Mas foi ali. ótimo, Porra. ali foi pronto, foi isso que eu tô falando, foi anos 2004, 2005, 2006, 2007. Aí foi surgiu quando a banda, eu né? tava na faculdade, lá também tinha aquele pessoal todo lá, e eu chegava da faculdade, era logo direto pra galeria, cara, nem parava em casa. Exatamente. A mochila preta. Tá aqui Até hoje, acho que é ainda mesmo. Isso só saía de manhã cedo, né? O mar, né? Me chamava. Exatamente. A lua me chama, eu quero ir pro mar. Não, Eu essa ia é pro outra mar, de manhã fechava as atividades da galeria. Eu queria mais. Cheio de anestesia. Aí vinha gente atrás de mim, eu posso ir também, Anestesia. né? Aí Aí chegava o Heron. Eu posso ir também. Heron, meu garoto, Olha, apareça. a praia de todos, né? Aí eu não esqueço aquele dia, Dona Penha lá, minha mãe, saudosa minha Ah, mãe. Dona Dona Penha, Penha. seu Tião, um Meio-dia, abraço. 11h47. Chega o Cadê? Ricardo e o Heron. Heron caiu. Cheio de areia. Eu vim da praia. Aí o Heron, o que é isso? Eu vim comer o bife à milanesa. Mas foi o quê? A gente conversou, cara. Não, foi, eu entendo. A gente parou, primeiro comprou uma garrafa de Sapupara Nossa Senhora. e ficou conversando, cara, sabe? Até onde você lembra, né? Não. Ele deu um mergulho, eu disse, que me chamou, não. Aí ele voltou, parecia Luiz Caldas, né? Aquele com aquela Aí É sentou verdade, e começou. quando ele saiu do mar, ele saiu olho negro do cabelo duro. Aí eu. E Ricardo, Heron, tu cuidado, tem né? compromisso lá no bar, né, pai? Lelê. Aí eu levei ele até lá, quando foi chegando perto da calçada da galeria, ele caiu, cara. Nossa. Foi uma comoção, né? Eu fiquei até com medo, assim, que tua mãe achava, pô... Grande ator. Caiu Mas, de quê? Heron, eu chegava na tua casa, ele conversando e chegava lá com um pratinho, assim. Ele preparava uma coisa lá dentro, aí vinha. Aventalzinho. E ficava com a gente Heron é lá. figura. Quando ele deixava Ele fazia questão. Quando ele deixava o tiragosto na mesa e virava, ele dava um tapinha na bandeira. Eu lembro uma vez que eu fui com o Will do Portela pra gente, passou 3 dias lá bebendo e conversando, e tocando e fazendo som, cara. Sim. Eu dormia no sofá, acordava pra beber de novo. Era. Ia pro chuveiro e Heron lá, botava música clássica pra ele dormir. Ele botava um Beethoven assim, aí... Mas tu passasse quanto tempo com o Heron assim? É ele que vai saber. Legal foi quando o Heron veio lá, a gente bebendo na sala, veio ele vestido de Carmen Miranda. Carmen Miranda. que é Tá aí, não, foi tá aí, não. Eu fiz tudo. Ricardo, e os intrusos? Não. Fala Aí dos pronto, aí nesses bate-papo na mesa do bar, né? Aí eu cheguei com violão, apareceu um violão. Eu tinha umas letras na cabeça. Aí eu comecei a fazer umas batidas assim de a la Titãs, né? Exatamente. Aí aí chegou o Alex, aí quem que vai ser o baterista? Aí tinha um brother que tinha uma... Na galeria tem a locadora de DVD, né? Marcão é tipo assim, hoje em dia eu olho pra Marcão, me lembro de Lula Molusco, do Bob Esponja. Aquele cara mal-humorado, ele queria ser
É tipo aquele cara que É eu verdade. sou um grande gênio, mas estou aqui trabalhando Incompreendido. incompreendido. Ele É. dizia, bom dia, Marcão. Ele, bom dia porque um sol queimando as Era costas. você veio assim, trabalhar, nessa- Você devendo contas, porque dá bom dia. Você dava Eu disse, um bom- calma, calma. Devagar. E quando ele chegava lá para pedir para almoçar? Sutião, como era? Sutião. Eu quero um bife acebolado, 413 grãozinhos de arroz. 3 anéis de O cebola. feijão, o seu peneira. E a farinha pode ser rala. 3 anéis de cebola, se for 4 não tem problema. Só que eu ficava olhando pra ele assim. Todo metódico Metó sei não. Ele, André tirava Ele- eu lembro- ele dizia, ele- hoje eu vou fazer amor. ele com aquele jeito de né, aquele óculos assim, paulista, né? Nada, era baiano. Era baiano. Baiano. Tem nada de baiano. Com licença, vou lhe beijar. E a gente ficava assim, imaginando, né? Criando uns. Um cenário, né? Como ele faz. Imaginei esse cara Fazendo transando. amor, né? Transando, né? Aí teu pai morria de rir, né? Era... Aí chegava, ai amor, estou tão feliz. Tira a calcinha, 27 graus aqui. Abre as pernas, 30 graus. Agora eu vou penetrar meu órgão sexual. É agora, E amor. quando eu chegar no ápice, Ó, eu vou gozar. Que bom! Aí teu pai. Era muito. Marcão, um beijo pra você. beijo, Marcão. Que porra aquele cara tá, hein? Figuraça. Ele tá Aí, aqui de novo, tá aí aqui de pronto, novo. né? Vamos ensaiar agora. Eu acho que ele foi abduzido. Ele falava muito Ele sobre. passou uns anos na Bahia, mas um dia eu me encontrei com ele, careca, pá. Mas ele já era careca naquela época. Não, mas mais agora, assim, mais. Entendeu? Aquele A óculos, barriguinha. tipo- Ó, ele não era um cara atlético? Ele lembrava. Botava a barriguinha, Ele lembrava pá, aquele cara dos engenheiros, Augusto O Lick. Lix é mesmo. Era tá? com aquele óculos assim. É. Mas assim. Aí pronto, né? Quem vai ser o baterista? Ele eu tô com bateria. Marcão, dia de sábado, botava pacote. A gente ia pra o ensaio, né? Vídeo. Pra... Vice Cunha. Botava pacote de vídeo assim pra alugar final de semana pra galera, né? É. Aí não tinha saída assim, eu dizia, "Ei, Eu, como é que tá aí, Marcão? Tá uma merda. não, era. E aí, Marcão, e aí? Saiu algum pacote pra tudo? Isso é uma merda, isso é uma bosta. Dá vontade, eu só não queimo tudo porque eu comprei do cartão da Renata. E ele reclamando o tempo todinho, cara, de tudo, sabe? Ó, dia Quando a gente, azar. às vezes a gente marcava pra ensaiar, às vezes eu ia com ele, sabe? Aí no meio do caminho ele falava do pai dele, ele não falava o pai dele, o cara que comeu minha mãe. Que isso. Era. O cara que comeu minha mãe, Que revolta, né? ele era meu. Aí chegava lá no ensaio, ele sentava lá na bateria, Ele era com meio o cara revoltado. feio do caralho, ele falava. É mesmo. Ele reclamava porque a gente depois do ensaio a gente ia beber, né? Bebê. Ele tá com raiva. Chegava de manhã com o ventiladorzinho pra abrir a loja. A gente naquela empolgação, né? Era? Tocando e pá, as músicas saindo, ele lá. Agora, Aí Ricardo, terminava o ensaio, a gente tinha um barzinho na frente e tal. É do bar do argentino, né? Eu não lembro mais. É do português, Portuga. Aí ele começou a encrespar com ele. Vocês. Ricardo, Eu Mata falei, não, mas charada. depois, fosse antes, Antes, né? tudo bem. agora, Ricardo, mata a charada. Aí que inveja danada. Da Então, onça, do Isso aí ganso, surgiu do tigre, na do mesa vários riffs assim dos intrusos. Era assim, Mesa de bar. eu com Lembrando que eu violão, fui pros ensaios dos intrusos. assim ali, da maneira que eu podia, né? Que eu podia botar um lá, um mi, um básico, né? Bom, 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 bom. Aí ele botava, metia a letra e chegava lá aí Alex Já vi palhinha de vocês já em shows ali. É, esse, eu na fiz praia. uma Alex música já. que- Alex era o arranjador, né? Era? Eu tava uma vez no bar, Cafundó, lembra? Lá do bar? Lembro, pô. Aí o Alex chegou, vamos cantar, uma palhinha, cantar a música. Eu tava, né? pô, No eu intruso, tava. Ele começou, ô mulher, você tá querendo ser homem. Essa música causava muita Ô confusão. mulher, vai cuidar das... As mulheres levantou e foi embora. Claro, né? Eu tava no dia. Mas não é, isso, Mas da praia aqui. isso é uma Mas homenagem, é, às mas Isso é ninguém tem homenagem. nada. Não, eu sei, mas mandando a mulher cuidar de panela, Pô, no pô. bom sentido. A Marcela Nova tá com uns problemas aí, seríssimo, né? Com o Silvia Piranha e tal. Ah, mentira. O homem que vai pegar o pau pra bater na mulher. Essa música tem 50 anos, e agora vem problematizar?
Não, mas na época, E não agora sei. a lacração chegou agora, né, Não André? é lacração, cara. Eu acho que E a lacração, Ricardo? a gente Porque, não tá mais nos porra, anos 80, sim, cara. eu sei, mas a música foi feita aí, nessa Mas a época. música foi feita nos A mulher era Então, cara. a mulher que era pra fazer isso mesmo, Aí né? agora a turma vai desenterrar Não, não, uma não, parada não. de, porra, Não, e, não, cara, eu acho que é Eu acho que lacração. a arte, ela é livre. Também acho. Vai Mas- ter quem mas gosta, até certo vai ter quem ponto, não né? gosta. Claro. Tá É bom, arte, tá bom, né? tá bom. Deixa pra lá, né? Até certo ponto, né? Tem música dos Titãs também que são muito agressivas hoje em dia. Mas assim, se a gente fosse pensar assim, os Trapalhões não existiam hoje. Não existiriam. Mas naquela época, ainda bem que os Trapalhões surgiram naquela época, né? Também. Isso. Tinha Porque- Mussum, Não, tal. hoje em dia não existe. Negão é teu passado e tal. Aí, É. Isso é brincadeira. eu sei, cara. Eu cresci, pô. Tinha muito. Negão, chamava o cara de Pois é, negão. então, e o cara, quer pô, dizer, aí hoje, a patrulha do politicamente correto... branquelo, pá, e aí. Ô, viado, mas não é porque eu ser denegrindo. É o frango, e frango? Eu falei denegrindo, não pode mais falar denegrindo. Olha que ponto a gente chegou. Eu acho negão massa, negão. É do caralho, Tem velho. até branco que se chama. A minha avó me chamava de nego, ô nego. Você tá entendendo? Isso é uma coisa. Mas assim, mas tem uma maneira pejorativa de falar Sim, mas assim, negão, cara, eu né? acho que a gente tem outro berço, vamos dizer assim, a gente tem outra criação. Então, a gente não Eu é tão sei. frágil a ponto A de gente se fala essas sentir- coisas, mas. e se sentir humilhado com uma piada. Com uma piada. Isso. A gente é maior do que isso. Isso. É, porque a gente Claro, gosta, porque na época da claro. escola, é que isso que eu falo. Exato. A escola é crucial. É. Se você for o cara que liga muito para apelido, aí você se fode. Mas, cara, se for Aí levar que o tá. Eu não. essa parada de Bicho, bullying, eu sofri bullying A pra turma caralho na escola, velho. tentava de todo jeito botar um apelido pra mim. E nem velho. por isso eu tenho sequela. Pois é, exatamente. A turma tentava assim, botar um apelido, mas não vou colar porque eu não. Justamente. Eu é que botava, sabe? Pois Eu é. é que tirava onda. Eu acho Fazia assim- eu, na época da escola, era conhecido como desenhista, né? Pois é. Aí a professora dando aula lá fazia caricatura dos professores. Tá vendo? Mas só que era de uma maneira. Se fizer hoje é expulso. Sim, você vê. Não, mas só que era punk. Eu fazia de uma maneira pornô, sabe? Aí também. Eu fazia o professor de matemática Não que você não com a pudesse professora fazer, de. Eu fazia uma historinha. Eu lá atrás, né, desenhando a turma aí, tá, pô, que é isso aí? O professor e ficava assim a cara do. Perfeito, viu? O professor de matemática com a professora de ciências e. Aí quando a turma de escola, era todo dia na secretaria, era suspenso, era. Vamos estudar uma maneira de expulsar o Ricardo da escola. Porque tá demais. Eu vendia, sabe? Eu fazia umas historinhas pornô assim, bem certinho, assim, com história. Tá? É porque naquela época você não tinha acesso, como hoje em dia os guris têm disso. Não, não Ah, tem. é. Era aquela revistinha De quê, safada, de quê? aquelas Não fotonovelas. vai lá não. É da Não banca. era as fotos feiosas, não era? Era uma coisa muito. Bem feita, né? cara? Não, assim, quem tem X-Vídeos hoje em dia não imagina como era naquela. Era Playboy, ou então aquela revistinha safada que era preto e branco, assim, fotonovela. Mas em fotonovela. Aí eu A ficava. perna saindo na página, a outra na outra. Aí eu desenhava e vendia na escola. Eu criei um certo comércio. Isso é um empreendedor. Eu isso é um eu fiz um comércio lá, eu vendia, aí conseguia comprar minha crush, né? A Fratelli, um pastel. Aí fui descoberto, né? Aí olha, pra aí que esse cara... Aí foram lá em casa, o diretor, a diretora, né? Ah, seu filho tá, sei lá, não sei nem o que ele está. Atentado ao pudor. Ao tentado ao pudor, uma coisa assim, né? Aí mostrou aqui, aí minha avó começou a rir. Coisa do caramba. A minha avó que era de igreja, minha avó era beata, católica, mas quando ela começou a ver os desenhos, ela... A senhora não acha graça? Eu não sei, Eu não sei se vou rir ou vou chorar. É porque tá bem feito os desenhos, né? Ele tem futuro. Olha só. E eu lá, né? Você fica aqui. Aí a diretora foi lá com o marido dela, aquela coisa, né? Olha aqui o que ele tá fazendo. Em vez de estudar, ele tá vendendo, fazendo essas coisas lá, fazia caricatura e botava com a cara dos professores, cara. Professor de matemática, com a professora de ciência, fazia suruba com a professora de... Que isso? É um Cara, é um pervertido. pervertido. Isso é com 14 anos, 15. Nossa. Aí, porra, bicho, aí... Era isso, né? Aí eu era o cara que ninguém conseguia botar apelido em mim e tal. Pode crer. Ô Ricardo, deixa eu falar uma coisa, velho.
da banda lá dos Intrusos, qual foi a lição que ficou? Não, a melhor coisa que quando o Marcão saiu da banda, foi que a coisa A melhor coisa, né? foi, entrou aquele molequinho lá, o Cabelo, Portuga. Cabelo tocou antes. Não, que cabelo. Portuga, fui no ensaio quando foi o Portuga. Não, o Portuga foi o cara que a gente segurou a onda, conseguiu gravar É. e tal. Que ele, né? Abraço, foi- Portuga, tá lá no Marrocos. Hein? E é, bicho, Porra. ele tinha cara de marroquino mesmo. Tá lá. Fazendo a dancinha da cobra. Abraço. Ó, Ó, LP, abraço pra Alex, Portuga, abraço. pra Porra, Alex, LP, cara, todo porra, eu me mundo, encontrava cara. com o Alex quando tava indo, saía assim, eu me Aí encontrava vê só com que o Alex formação no- massa, não era? Casou, não foi? É, Casou, teve Separou ferrado. já. Eu, Separou já? eu era o cara que Ninguém aguenta ele, não. eu era o cara que eu só tava na banda porque eu fazia os arranjos junto com o André, né? E cantava. Você é dois vocais, né? Era tipo, muita gente associava a gente assim, porra, parece muito com o Vamos pro ensaio, Titãs. Cunha Melo. A gente tá falando de O 2005. que eu achava massa, 2005. o que eu achava massa era isso, porque Titãs era 5 caras cantando e parecia que era 5 bandas diferentes. Exatamente. Não era aquele. É por isso que eu já comprei ingresso, cara. Vou Vai, ver. né? Você vai, né? É porque o primeiro show da minha vida, quando eu tinha 14 anos, foi Titãs. Foi na época do tudo, quando o Titãs estava naquela fase do Pesada. tudo ao mesmo tempo agora, que ainda tava todo mundo ainda, né? Que tava Arnaldo, Marcelo, tava. Todo mundo. Cara, Ricardo, que, me tira uma dúvida. E foi na mesma época que os Paralamas foram lá pra Jabotonense Ó. e eu vi eles na feira, cara. Essa chatice que a gente Eu tá tava vivendo na hoje. feira comprando tomada, eu tava lá. A turma aí na mesma velha. Esse rapaz já veio na televisão, acho que é de algum conjunto. A outro fez, é uma banda dessa aí, é Biquinho Cavadão, Cagadão. Ô, Ricardo. É não, pô, é Paralamas do Sucesso. Aí, Ricardo. só que eu não tinha coragem bandas- de essa- abordar, essa- né? ó, Mas eles essa- estavam lá andando Ricardo, pela feira. Essas Eles sempre bandas, fazem isso. essas bandas, Titãs, Biquíni, né? Essas bandas assim, Ainda dá né? um caldo. tu acha que elas estão gravando menos hoje ou não gravando por essa questão desse mimimi todo que tá, de questão de Não. politicamente correto ou não? Ainda estão gravando. Agora sim, é claro que essas bandas, pô, com mais de 40 anos de carreira, é claro que elas teve aquela fase deles De auge, né? de auge e agora estão só. Ninguém quer ver um show dos Titãs pra ouvir música nova. Como quer ouvir as músicas antigas? Exatamente. É feito um show de Gilberto Gil, a turma não quer escutar o que ele tá fazendo agora, a turma quer escutar a real. Quer Roberto escutar... Carlos é um agora que tá nessa. Roberto Carlos, a Tim Maia. Tim Maia é um cara que acho que daqui a Maia, pouco cara, porra. Não, eu tô falando de Tim Maia, assim, Ah. vai ser mais lembrado daqui a 50 anos do que Roberto Carlos. Sabe por quê? Clássico. Porque a molecada hoje em dia, Que Maia- a galerinha que gosta daquele groove, Sim. Tim Maia eu gosto. a turma curte mais Tim Maia do que Roberto Carlos fazendo música pra mula de 50 anos, verdade. pra baleia, pra... Tim Maia. Mas assim, aquela coisa. A turma gosta de Roberto, tem uma fase de Roberto que a turma quer mais... aquela lá, Mas veja só. soul, né? A gente vive num momento, a gente falou isso, que assim, o mercado, vamos dizer assim, o mercado fonográfico, no mainstream, ele não dá mais tanta oportunidade para uma galera que faz um som que queira passar uma mensagem positiva. É só mais esses MC que tá na Porque não dá dinheiro, é verdade. o rock... Pegando o gancho, O rock tu acha ainda que tá o último aí. foi Charlie Brown? Charlie Brown foi uma das últimas bandas. Que quis passar essa mensagem, mesmo assim, ainda não. Eu divido assim, né? Teve aquele grande boom, né, dos anos 80, que foi foda. Nos anos 90 teve aquela interessava. Teve coisa boa. As bandas dos anos 80 ainda estava se sobressaindo ali, mas depois teve aquela explosão de bandas dos anos 90, que também foi muito significativa, que foi Raimundos, Mamonas, Chico Sainz, cara. aí veio Chico Sainz com aquela proposta Planet Ramp, o Planet Rapa, Ramp, Rapa, Patufu. Batufu, Aí velho. todo mundo vindo de todos os lugares. No Uma Rio banda Grande eu do Sul, gostava da muito Jupé boa, Maçã, e o Cachorro Grande, né? Cachorro Cachorro Grande, Grande. Jupé Maçã, Eu gostava muito daquela banda de Brasília, The Little Queen and the Mad Bird. Little Queer, mas ali era tipo um rock meio surfista. Meio assim. surf music, né? Mas não foi tanto assim, mas as pegou grandes, sucesso, a banda né? que fez mais sucesso foi Raimundos, foi Chico Sainz. Chico. Rapa. Chico era O diferente, Rapa. porque Chico já estava rolando uma coisa aqui, sabe? Sim, eu tô dizendo em termo nacional, né, cara? Então,
Aí teve, assim, anos 70, teve aquele que eu falei antes, né? De Ave Sangria e Lula Cortes, Alceu. Alceu desceu, Zé Ramalho. Aí ficou aquela galera, né? Alceu, Zé Ramalho, né? Fagner, pessoal do Ceará. Lula Cortes não quis, ficou por aqui mesmo, por isso que ele não ficou tão conhecido. Aí ficou aquela entre-safra, assim, mas só que nesse meio tempo, Fred 04 já estava fazendo punk rock. Ninguém sabe disso. Em 84, 85, o Mundo Livre já existia. Agora imagina se Vê hoje... só, Agora, desculpe me o Mundo ignorar. Livre já existia em 84, já. mas só que tocava só aqui, nos infernos. Devotos do Ódio é de 80. Eu, quando tinha Devotos do 15 Ódio, anos, 16 anos, Canibal. eu ia ver... Um abraço, Canibal Brother, Eu ia jogou no Santa Cruz, lá de eu ia Casa ver Amarela. em 92, 93, eu ia ver Devotos do Ódio na Associação de Moradores do Curado 2. É isso, cara. Aí saía a gente lá de Jabotão, aquela galera toda camisa preta, né? De Napalm Def, de Ô, Ricardo e André, Sepultura. vocês que estão mais dentro... Deixa eu terminar só eu. esse raciocínio. Vai, Batire. Aí a gente ia ver festival underground, a gente não sabia nem que porra era. Aí o nome das bandas, Devotos do Ódio, Arame Farpado, Estado Devotos. Civil. Até hoje tem Estado Civil, Câmbio Negro. Câmbio Negro HC, puta que pariu, banda do caralho. Aí Chico a Sainz gente também, ia lá né? ver essa galera. Era um. Associação de Morador do Curado 2, era o quê? Era uma porrinha lá. Botava um som lá. Botava um som ratoeira. É. Todo Mas mundo lá fazia, pulando né? Isso que era e. legal. Oi, do céu, E a gente pra voltar depois, cara, pra Jaboatão. Aí, foda-se. A gente voltava tudo bebo, e andando até o TIP, até o terminal integrado de passageiro. Levava um apavoro dos homens. Uma vez ficou uma fila assim, todo mundo assim. Ó, o que eu quero dizer, Ricardo, é o seguinte. Aí era assim. A saída da MTV do Só que eu Brasil. não, depois de muitos anos, assim, isso foi 90, eu tô falando assim, 92 e tal. Aí 90, depois que veio aquela explosão do manga, aí Devotos veio, pegou, né? Começou a ser conhecido nacionalmente. Pete começou a falar de Devotos. Pete, Eu vi até entrevista essa semana de Pete bem novinha, Pete com, sei lá, 16 anos. E com essas suas influências, ela disse lá, Devotos. Eu, porra, isso em 94, 93, sabe? Ela falou Devotos, vê. Que era hardcore, né? Aquele emocore que veio nos anos 2000, não. Que aquilo pra mim não é hardcore. Rapaziada, é o seguinte. A barraca já tá, né? O estúdio tá fechando. Aí pronto, Tá aí o que aconteceu? A gente tá dando muitas voltas. Aí os intrusos, né? A gente foi uma banda que ainda chegou a fazer um registro. Sim. Que eu tenho muita pena assim, das outras bandas que eu já participei, não teve, mas ainda Mas ficou. tem. E Tá na internet, eu devo muito a isso ao alemão lá do estúdio. Stefan, Ainda Stefan, existe abraço, aquele. existe, Stefan tá lá, tudo E fora. parecia um bunker, né, cara? É. As portas. Inclusive, ele, na época da Eu não Covid, ele quero ficou com- ninguém formado aqui dentro. Ó, a gente vê muitas bandas aí que deram tempo, retornando agora à formação para fazer uma parada, Los Hermanos, Eu acho válido. enfim. Então, Por que não, por né? que não com os intrusos? Né? Eu tô deixando uma deixa, tô sei, botando a só pra responsabilidade de André aqui, ninguém. cara. Assim, a grande coisa que eu penso é o seguinte, que a formação tinha que ser original. Tinha que estar eu, Mas, Ricardo, assim, não Alex. necessariamente. Não, mas aí quem sabe, Pelo eu não tô menos- dizendo pra voltar a banda, Pelo menos com o vamos Alex, voltar. sabe? Eu tô Pelo menos dizendo com o Alex. fazer isso, pra voltar uma temporada, uma parada, gravar alguma coisa. Fazer uns shows aí. Agora Gravar Alex isso. vai ter muitas assim, Mas o Alex tá com restrições. 53 bandas. Não vai ter tempo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca mais conversei com o Alex. eu não Já sei. tem banda pra caramba. Ele tá vivendo de música, eu não sei o que ele tá fazendo. A última vez que eu me encontrei com ele, ele tava vendo música, tava produzindo. Sei que ele uma tava banda. bem, tava com a garota e tal. Tava, mas ele já tá... eu Parece que encontrei tá com um dia filho, desse. né? Tá com pirraia. Ele chegou, o que foi? Tô com... como é que é? Eu tava com... Ele sumiu de tudo, das aquele negócio redes, que Eu bebe muito. falei com o irmão dele, pensando que era ele um dia. com diabetes. Diabetes. Eita. Tava Não, mas diabetes. necessariamente uma coisa que Não, que ele bebe tava muito, no tempo não. sem beber. Ó, o que eu queria tocar no Agora já assunto, voltou. André, é assim. E Ricardo, vocês estão mais por dentro dessas bandas, porra, foda dos anos 90, 80, 90. Vamos logo, eu tenho porque o vontade telefone de- vai dar tilt eu aí, tenho já, vontade já. de eu quero, fazer um- eu quero dizer uma coisa. Vocês acham que a saída da MTV Brasil influenciou de alguma forma negativa nessas bandas assim? Que a gente Acho que via, sim. porra, dava O espaço que oportunidade. fechou, né, cara? Foi uma porta muito grande, Muito assim, grande, porque eu lembro da época que a MTV Brasil
ela tá aqui desde 90, né? Mas só que Mudou o conceito há alguns Só anos. que quem tinha acesso à MTV nos anos 90 era quem tinha antena UHF. Aquela coisa. Ela começou a ser assim aberta mais assim em 2000. Foi. Aí foi quando rolou aquelas porra toda, né? Quem se deu bem, entre aspas, foi a geração 90, né? Teve um grande aporte ali de mídia, Rafa, Planet Muita Ramp, gente, até assim, todo mundo, Chico Sainz, Cachorro Grande. Charlie Brown. Ah, isso que eu tô falando, teve três grandes momentos assim do rock nacional. Eu posso falar do. Não, teve a Jovem Guarda, né? Pá, teve os anos 70 que foi Raul, Rita Lee, Mutantes e Um tal. dos melhores acústicos que eu Os vi anos na MTV 80 que foi foda. Os Engenheiro do Havaí, 90, cara. que as bandas que eu já falei. E 2000 ainda teve alguma coisa, não foi? Exato. Ainda teve aquelas bandas da MTV, tal, Cachorro Grande, Matanza, teve Júpiter Maçã. E tinha aquelas bandas que era CPM 22, que a gente zoava, a gente não gosta, naquela época a gente já estava em outra, né? Era CPM 22, Detonautas. Outro padrão. outro padrão. Mas eu escutando, hoje em dia, eu escutando com outros ouvidos, tem alguma coisa ali que não se salva, sabe? Pra mim não. Mas é opinião. Mas desculpa, Eu nunca assim, parei, não vou mentir, eu nunca parei. pra Aí, ouvir. aí veio a febre do hip hop, do rap, veio Racionais. Aí já foi outro público. Não, né? Racionais foi no começo dos 90, negão. Isso mesmo. Eu sei, começo mas, dos 90, foi mas a do febre mesmo do rap, do hip hop, Sim, pelo espaço da MTV. o rap deu lugar ao rock, sabe? Já veio já aquela Mas coisa. os de Racionais hip hop. explodiu Veio Negrali, justamente veio, pela MTV Brasil. Rap Hood, veio Rap galera, Hood, né? Sabotagem. Sabotagem, Mano, sabota. MV Bill. Pronto, Essa galera assim. Negrali, veio- que eu acho Negrali, eu era Negrali apaixonado também, por aquela Negrali menina, também eu menina, gosto. gata. Quer dizer, E ela essa era galera muito- veio nesse tempo, muito- entendeu? Pela muito- MTV. É. Que Racionais era periferia, brother. Eu tô ligado. Eu fui pro show do Racionais no Pina, 0800. Eu sou peri, ó, tá ligado? Até Tô hoje, ligado. até assim, hoje, ó, a galera do eu- YouTube aí, eu tenho uma touca Eu não do curtia S9, muito velho. rap, porque eu gosto muito de. Porque rap é aquela coisa, né? A batida. É. Eu gosto de eu gostava mais de rock, porque o rock Harmonia, era. melodia, o instrumento. O rock era mais Não sai letra. muito instrumento. É. Tem cara que sabia a letra todinha de Diário de um Detento, sabe? É igual o Faroeste Caboclo. Não, mas Faroeste não, era 3 É, vezes. 3 vezes, né, cara? Um homem na estrada, não. Guina tem Eu, 9 eu, minutos. hoje em dia eu escuto Racionais, Racionais. é um momento, né, cara? Faz parte, é uma coisa. Acho que música, a arte é isso aí. O primeiro dos Racionais, pra mim, já, As músicas já é um estão clássico aí. da música brasileira, As músicas assim. estão aí pra todo mundo. Aquele que tem uma cruz na frente, assim, acho que é aquele, né? É Diário de um Detento. Do, Diário de um fim de Detento, semana no é. parque Semana e tal. no mar. Se Deus Aí, quiser que venha sabotagem armado, os caras também. são pesados. Não, os cabas são foda. Eu vi um podcast com o Mano Brown, porra, o caba é foda. Mas, Ricardo, você tem leu, nada- você leu muito na vida, né? Sim, eu lembro assim, o primeiro, meu pai sempre teve muitos discos e também muitos livros em Diga os casa. livros que marcou a sua vida. Ah, é até incrível, assim, o primeiro livro que eu li na minha vida, Chapeuzinho Vermelho. nada. Eu entrei logo para a Revolução dos Bichos, cara, de George George Orwell. George Orwell. Aí depois foi Isso com quantos Kafka. anos? Eu tinha 6 anos, 7 anos, cara. Tá vendo? Aí depois Kafka, Metamorfose, o cara que vira barata e. Só podia ter virado psicopata, né? Só podia, É. só podia. Aí Kafka, veio Hermann Hesse, Lobo da Lobo da Steppe. Steppe. Meu pai tinha tudo isso lá, o menino. Aí depois eu li o Menino do Dedo Verde, o Pequeno A Ilha Príncipe. Perdida. Aí depois veio aquela coleçãozinha Vagalume. Voltando a Marco, o André disse que Marco Aí tem um monte depois de eu criancinha virei um morta na devorador geladeira. de livros, cara. Aí eu adoro biografias, cara. Eu acho que biografia você tem que ler sobre quem você gosta e de quem você não gosta também. Claro. Eu leio acho que assim, de Calígula a Francisco de Assis. De Cara, Hitler a sei lá, Eu Martin tô Luther devendo King. a ler. Você mas precisa ler. Você não gosta de Stalin, de Che Guevara. Mas você, por que Tem que você não conhecer, gosta? tem Tem que que conhecer. saber. Agora não é chapa branca, não. Até pra falar mal se conhecer. Até pra falar. Não é, eu não gosto de livro chapa branca, eu gosto de ver assim, realidade, né? a realidade da coisa, cara. Eu adoro ler, eu leio biografia assim, eu adoro Tim Maia, eu tenho lá muitas biografias, Tim Maia. Eu tenho do Tim Maia. É, O Sonho e a Fúria de Tim não Maia. é só o doidão e tal, Tim Maia tinha muita coisa além do cara doidão, Eu li a que biografia era do- chato. Eu li a biografia do Nazi também. Eu Ah, preciso sim, ler muitas coisas ainda. Como eu gosto muito de música, eu adoro ler, né? Parabéns.
Eu peguei Não um tá livro. no IRA ainda, tá Eu, não? eu devoro, eu Ah, devoro. Eu sou um. Eu gosto muito de biografia. Eu li uma de Barack Obama. Eu tenho uma em casa, Barack Obama, tem Hitler lá também. Porque Só deixou no espaço, a gente tá Você tem que finalizando. conhecer todo mundo. eu não gosto do cara, eu abomino o que ele fez, Mas mas sabe quem ele é. eu tenho que saber por quê. Ele era um pintor frustrado, cheio de problema. De repente ele atuou na Primeira Guerra Mundial e de repente ele entrou, de repente ele virou É como diz Humberto Gessinger, o nazismo, o fascismo é fascinante e deixa muita gente ignorante. É porque o que ele fez ali, aquelas imagens de muita gente ali, idolatrando as indumentárias, né? É feito o Império Romano. Sim. Aquilo é muito imponente, né? Aquelas armaduras, eu acho bonito aquela coisa, quando fazem aqueles filmes sobre... Mas só que o Império Romano foi feito formigas, né? Saíram destruindo tudo ali. Era para ocupar e destruir. Ao mesmo tempo eles queriam impor a civilização deles na região que eles ocupavam, sabe? Mesma coisa, o nazismo queria fazer a mesma coisa. Queria tomar, antes de Hitler foi Napoleão. Ele queria tomar a Europa, mas queria impor aquilo ali. Feito. Meu amigo, Ricardão. seguinte. É muita coisa, é muito a papo. gente ia ficar aqui Até- madrugada Ah, fora. cara, vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2, Vai ter a parte voltar 2. aqui É, quando a gente- ele lançar o seu Aí pronto, eu espetáculo. tô fazendo meus trabalhinhos O aí. elefantinho O elefantinho rosa. Que ele vai dançar nos Não, Cartaz olha, do eu Teatro gosto de. Apolo. Eu deixei de citar Robertinho do Recife, né? Robertinho Que do Recife. o Robertinho do elefante. Recife. Cara, obrigado. Ricardo, Falou, fez. Cara, valeu. prazer. A Esse gente tá bigodinho tem que encerrando ajeitar aqui. aqui, Cara, né? Rui Ricardo, Barbosa, me lembrou Rui vamos lá. Barbosa. Como sempre, toda vez que eu te encontro, eu aprendo pra caralho. Eu aprendi muito hoje. Mas faz uns 10 anos, né? Faz uns 15 anos, cara. Foi massa ter Contar, rolado galera. isso aí, porque. Satisfação da porra. Você é Ih, um cara eu tô sempre foda, tentando. velho. Você é um nome que já estava aqui em voga. Já tava, né? já. Eu falei mais dos Ah, já outros vem que de estudando mim, essa né? possibilidade. Deixa só aí, Ricardo, o que você está fazendo? Fala aí, quem quiser. Fala aí, cara. Não, eu contratar, tô trabalhando com minhas ilustrações quem quiser para te livros. contratar, pode falar. Não, meu contato é Ricardo Cunha Melo mesmo. Quem quiser pode me achar no Facebook, no Instagram, Ricardo Cunha Melo, tá lá minha. Telefone pra contato. Tem 983490868, 81. Isso aí. 81 na frente. Isso. E vamos embora. E eu sou ilustrador e pintor Artista plástico, também. artista Artista plástico. plástico É um em geral, artista né? plástico. Fazia muitas esculturas e tal. Gente, prazer. Terminando mais o segundo. Los. É isso aí. Ordinários. Los Ordinários. Lois underline ordinário com 2 S, galera. Valeu. Breve. Falou, feio. Novidades, vai ter dia 14 também outra Novidade gravação. dia 14 É aí, isso aí. pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, Ricardo. Valeu. Valeu, Obrigado, Ricardão. velho. Tamo junto. Satisfação, Então, garoto. bora terminar depois, né? Golinho, pra terminar. Vamos lá. Não, vai terminar aqui não. Essa conversa Ô, vai brinde, 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 brinde. Essa conversa vai terminar Vai amanhã. nada, amanhã. Valeu.